Pessoal, graça e paz para todo mundo. Seja muito bem-vindo. Sejam todos, né, bem-vindos. Esse é o nosso programa Liga Teísta e esse é o episódio de número 11. Para mim, o primeiro episódio faz poucos dias. O Banzoli participou do primeiro episódio? Não lembro. Participei, Participou, sim. Banzoli? Participei. Participou, né? Participei de dois desses daí, inclusive do primeiro. Pois é, nós já estamos no episódio de número 11. Então, eu agradeço aí a companhia de cada um de vocês, certo? É muito gratificante saber que vocês estão acompanhando, divulgando, comentando, inclusive muitas pessoas que já vieram aqui no nosso programa Liga Teísta já foram convidadas para outros canais. Isso é muito bom, certo? Continuem assim, esse trabalho precisa expandir, né? E uma andorinha só não faz verão, ok? Então, desde já, muito obrigado aí a cada um que nos honra aí com a sua audiência, ok? Hoje nós vamos falar de apologética e história. Os convidados são Lucas Banzoli. O Banzoli é professor de história, não é, Banzoli? Sim, dou aula de história. Muito bom. E o Yuri Shine, inclusive, para quem está acompanhando aí o canal, eu tive uma conversa, estilo debate aí com o Yuri, antes de ontem. Foi muito bom, tal, muito proveitoso, né? E o Yuri está participando aqui com a gente, já não mais na condição de estreante, né? E eu quero passar aí então a oportunidade para o Yuri, para ele se apresentar, para ele dizer aí para o pessoal que nos acompanha onde ele pode ser encontrado nas redes sociais, no YouTube, enfim, Yuri, é contigo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer participar da live novamente aí do canal, e principalmente desse tema, né, que é apologética, defesa da fé. Você pode encontrar no meu canal ali mesmo, né, Yuri Shine, e você tem ali diversos vídeos, né, tanto de apologética como de teologia e filosofia. Depois eu tenho, sou administrador da página Antineoateísmo, a página está bem parada ultimamente, mas a gente ainda tem aquela página. Tenho também ali não só o canal, mas você pode me encontrar no Facebook, né? Facebook, no meu próprio Facebook. E também pode me achar, pode baixar os meus livros ali no Amazon, né? No Kindle. Ali eu tenho dois livros ali. Um sobre metafísica e epistemologia e outro sobre defendendo a autoridade das escrituras, inspiração, né, bíblica, que é o Espada do Espírito. Eu agora estou começando a congregar na Igreja Presbiteriana do Brasil, né, por questão confessional, né, como calvinista não vou congregar numa Assembleia de Deus, noutra, até para não causar tumulto, né. E também eu fui muito tempo evidencialista, que é uma escola de apologética. Agora, depois de anos, reformei a ideia, me tornei pressuposicionalista, mas conheço o método evidencialista e uso como redução absurda, é útil, né? Então, eu respeito as pessoas que são da escola evidencialista, né? Até eu uso os argumentos como uma redução absurda. Gosto de estar envolvido, fazia tempo que eu queria participar de uma live junto com o Banzoli, talvez ele não saiba, eu leio muitos artigos dele, principalmente alguns sobre continuismo, né? Defendendo aí a teologia carismática, alguns eu já vi, muitos, muito antigo, sobre o dom de línguas aí. Enfim, gosto, é uma honra participar, e é isso, pessoal. Se quiserem entrar em contato comigo, pode deixar um comentário aí, e eu vou responder, tá bom? Muito bom, muito bom. Inclusive, pessoal, assim que terminar essa live, a gente já edita aí a descrição e vocês vão ter na descrição aqui desse vídeo os links dos canais do Yuri e do Banzoli. Banzolão aí é das antigas também, já vi muitos artigos aí do Banzoli, muitos materiais dele no blog. Banzoli, então é contigo, meu amigo.
Se apresente aí para o pessoal, explique para eles onde eles podem te encontrar no YouTube, nas redes sociais, fique à vontade. Sim, meu nome é Lucas Manzoli, para quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube, modesto ainda, né? Mas só digitar Lucas Manzoli, meu nome mesmo no YouTube, já aparece meu canal. Também tem um site chamado www.lucasmanzoli.com, ali tem acho que 25 livros que eu disponibilizo de graça em PDF para quem quiser baixar para ler, e também dá para comprar a versão impressa pelo Clube dos Autores, que eles enviam para o correio, né, na casa de cada um. Que mais? Tem a página do Facebook também, né? Enfim, tem Instagram, grupo do Telegram, etc. Mas o mais importante é isso mesmo, né? O canal, que atualmente o site está meio parado, né? Mas eu ando escrevendo livros e tudo mais, e em breve vou publicar um novo, né? E também no canal eu continuo postando vídeos, né, uma vez cada 2 dias, né, para quem quiser conferir. Também é um grande prazer, uma grande honra estar fazendo essa live com o Yuri também, né? Eu já ouvi falar bastante dele na internet. E também, mais uma vez, aqui com o Harry, né? Eu participei da primeira Liga Teísta, foi muito prazeroso, foi muito legal, né? E espero também aqui fazer uma participação boa, né? Uma participação digna e que possa edificar muito quem estiver assistindo a gente. Amém, muito bom. Banzoli, então vamos aproveitar que você já está com a mão na massa e essa pergunta aqui é para você. O fato do Jesus histórico não ter sido debatido de forma ferrenha na época da patrística pode ser considerado como prova para a sua existência? Ou seja, por qual motivo debateriam algo tão claro, tão óbvio? Porque eu penso assim, hoje, o Yuri com certeza vai estar mais por dentro do que eu desse assunto, até mesmo porque ele mexe nessa área de combate ao ateísmo, neoateísmo e tal, claro, tudo dentro do campo das ideias, mas atualmente, até onde eu pude perceber, o foco dos ateus e neoateus voltou-se para o Jesus histórico, certo? A combater o Jesus histórico, a dizer que o Jesus histórico não existiu, consequentemente o Jesus da fé também não, certo? Então a gente remonta aí essa época da patrística e a gente vai ver pouquíssimas discussões, também não sou especialista em patrística, tá bom? Estudei ali as questões dos concílios, predestinação, a trindade e outros assuntos, mas não sou especialista em patrística. Mas até onde eu vi, existem poucos debates, poucos argumentos na patrística com relação ao Jesus histórico. Você acha que isso seria por decorrência do óbvio? Ou seja, eles iriam discutir o óbvio? Eles iriam discutir algo que, né? O que você tem a dizer sobre isso? E emendando aí você diz também, na sua opinião, por que o foco dos ateus e neoateus está voltando-se para combater o Jesus histórico? Contigo, Banzoli. No passado, alguma coisa como 10, 15 anos atrás, por causa daquele documentário, né, do Zeitgeist, ficou muito famosa essa tese que Jesus é um mito, que nunca existiu, que foi uma construção com base em mitos pagãos, etc., né? E os neoateus da época, né, que acreditavam em qualquer coisa que eles veem na internet, na verdade, ainda continuam acreditando em qualquer coisa que eles veem na internet, né? Mas eles se baseavam muito nesse documentário para reproduzir essa narrativa, né? Só que, com o passar do tempo, esse documentário foi completamente esmiuçado, né? Eles provaram que é uma fraude completa, né? Refutaram ponto a ponto, exaustivamente. E os próprios ateus mais gabaritados, assim, né? Gente que eu posso discordar completamente, mas não posso negar que tem algum gabarito, né? O assunto não é um Zé Ninguém qualquer na internet. A gente tá falando de gente que nem o Richard Dawkins, né? Que nem o Sam Harris, né? E vários outros aí, ateus mais reconhecidos, assim, né? Você pode ver, nenhum deles usa o argumento de que Jesus é um mito de deuses pagãos, né? Que é uma cópia de Horus, é uma cópia de Mitra, né? Aquela coisa toda. Nem dizem que Jesus não existiu, né? Nem os maiores críticos da Bíblia, como Bart Ehrman, né? Pelo contrário, Bart Ehrman tem um debate em que ele defende a existência de Jesus, né? Você pode encontrar na internet facilmente. Então, assim, todos esses ateus mais reconhecidos, né? Esses apologistas ateus, né? Mais conhecidos e que tem algum nome para zelar, nenhum deles defende a tese de que Jesus não existiu. Né? Pelo contrário, né? Eles sabem que Jesus existiu historicamente. Claro que eles não acreditam no Jesus da Bíblia, né? Eles acreditam no Jesus histórico
histórico, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente, essa diferença entre Jesus da fé e Jesus histórico, mas nenhum deles contesta que Jesus existiu e nenhum deles endossa essa narrativa do Zeitgeist de que Jesus é uma cópia de mitos pagãos, né? Então, por causa disso, os ateus, durante muito tempo na apologética aqui do YouTube, você praticamente nunca mais ouviu esse argumento, né? Eu seguia vários canais de ateus no YouTube e você não vê nenhum deles defendendo isso, né? Por que nos últimos anos parece que sei lá, como 2 anos para cá, parece que isso voltou à tona, né? Por causa do surgimento de novos canais recentes de neo-ateus que conseguem ser piores do que aqueles que os precederam, né? Que conseguem descer o nível mais ainda, né? E acabam ressuscitando um monte de coisa que os próprios ateus já tinham superado, que já não era nem mais alvo de discussão, né? Como essa questão aí de Jesus ser um plágio de mitos pagãos, que nunca existiu e tudo mais, que é aquele tipo de apologética ateísta mais rasteira, mais superficial, né? Mais bobinha, inclusive, né? Por assim dizer. E um dos canais aí, eu acho que eu posso falar o nome porque é bastante conhecido, é o canal do Miranda, né? E ele defende essa tese, né? E é um canal que ficou bastante famoso nesses últimos anos, né? Então, por causa disso, principalmente voltaram, né, a ressuscitar essa teoria, não, Jesus é um mito, ele nunca existiu e tudo mais, né? Aquela liga toda. E está aqui a gente de novo, né, para rebater novamente aquilo que os próprios ateus mais reconhecidos negam taxativamente, né? Então, enfim, agora sobre a questão, né, dos pais da igreja, né, se isso é uma prova de que Jesus existiu de fato, eu não usaria a palavra prova, né? Eu acho que é um pouco forte. Eu acho que provas existem mais fortes do que isso, mas realmente faz todo sentido aquilo que você disse. De fato, não faz nenhum sentido que um pai da igreja debatesse a existência histórica de Jesus, sendo que eles já sabiam que ele existiu. Isso não era nem sequer um ponto de discussão na época, né? Você falou que conhece poucas obras que discutem isso. Eu, particularmente, não conheço nenhum livro de pai da igreja, nenhum, que discuta, que tenta provar que Jesus existiu historicamente, que discute se existiu, se não existiu. Eu desconheço, pelo contrário. Isso nem sequer era necessário naquela época. Por quê? Porque nem os anticristãos da época, nem os pagãos da época colocavam isso em dúvida. Você veja, por exemplo, a obra do Orígenes contra Celso, né? A discussão que Orígenes teve com Celso Pagão ali na passagem do século II para o terceiro século, você não vê em momento nenhum Celso questionando a existência histórica de Jesus, né? Ele questiona um monte de doutrinas cristãs que discordam completamente, fala que os cristãos eles eram canibais por não entender a ceia, né? Chama até de ateus por não adorarem os deuses romanos, etc. Ele tem uma série de divergências radicais contra os cristãos, mas em momento nenhum você vê ele colocando em dúvida a existência de Jesus, né? Isso não era um alvo de questionamento na época nem dos anticristãos, né? E olha que a gente está falando de pessoas que viveram muito próximo dos acontecimentos, né? Tanto é que mesmo os pais da igreja mais antigos, né, aqueles que viveram no primeiro século, Inácio, Clemente de Roma, Policarpo, etc., em momento nenhum você vê eles colocando isso em questionamento, né, como se eles precisassem provar isso, como se eles estivessem inventando um Messias que nunca existiu, né? E se fosse esse o caso, eles precisariam mesmo dar muitas provas disso, né? E você não vê nunca eles fazendo isso, porque todo mundo sabia que Jesus tinha existido mesmo, né? Você tem 3 livros, na verdade, né, de um pai da igreja chamado Teófilo, do segundo século, que ele escreveu a Autólico. O Autólico também era um descrente, um pagão, né? E ele escreve para evangelizar ele, né? E em momento nenhum você vê ele dando provas de que Jesus existiu, né? Tentando argumentar com o Autólico, né? Citando testemunhos, não. Em nenhum momento faz isso. Por quê? Porque não era necessário. Todo mundo naquela época sabia que Jesus existiu, né? E ainda por cima, para piorar, você tem ateus aí dizendo que Jesus foi inventado pelo Constantino no Concílio de Nicéia, umas paradas lá do quarto século, sendo que você tem testemunhos esmagadores de muito antes disso, né, da existência de Jesus, né? Repito, nem sequer os anticristãos pagãos colocavam isso em questionamento, né? Então, acho que isso responde à pergunta. Muito bom, muito bom. E responde de forma completa. Eu citei, às vezes eu posso ter me equivocado aí com as palavras, normal, de ter poucas obras, no sentido assim, de que obras escritas por pessoas daquela época, contemporâneas, ou imediatamente, ou pós-contemporâneas aí no caso, tipo, porque veio à tona, por exemplo, aquela questão do testemunho flaviano, Alexandre o Grande citando, Plínio citando Jesus, outros citando Cristo, aí já não é Cristo, já é Crestos, e por aí vai. Então, eu quis citar nesse sentido. Mas a resposta que você deu aí, Banzoli, ela é mais ou menos dentro daquilo que eu pensei também, porque, pô, não faria sentido discutir
o óbvio, você entende? Era algo muito, muito nítido, muito, muito recente e muito na cara deles naquela época. Não faria sentido discutir isso aí. Você tem alguma observação? Não, é isso mesmo que você disse, né? Por que que eles vão discutir a existência de Jesus, sendo que naquela época ninguém colocava isso em discussão, né? Hoje em dia, se fosse hoje em dia, né, realmente eles teriam que fazer isso, né? Porque tem um monte de gente que nega a existência de Jesus, né? Mas naquela época, é curioso notar isso, né? Os ateus do século XXI questionam a existência de Jesus, mas os ateus ou pagãos ou anticristãos lá do segundo século, eles não questionavam, né? Por que será, né? Eles teriam muito mais moral para questionar, né? Já que teria acontecido tão próximo da época deles, né? Isso, como eu falei, é uma evidência muito forte de que Jesus realmente existiu historicamente. Né? Muito bom. Ô Yuri, eu vou colocar uma pergunta aqui na tela para você, cara. A pergunta ficou grande, não deu para colocar só em um comentário, mas aí eu leio o restante aqui. Sério, certo? A pergunta diz o seguinte: por qual motivo grande parte dos cristãos dessa nova geração estão se deixando levar pelos argumentos ateístas? Eu estou perguntando isso porque eu vejo muitos ex-cristãos com idade abaixo de 21, ou seja, bastante jovens, né, dizendo que se tornaram ateus por decorrência de programas ateístas, por decorrência da frequência na faculdade, e argumentos aí nesse sentido. Então, na sua opinião, por qual motivo esse grande número de cristãos jovens, né, abaixo de 21 anos de idade, estão se deixando levar por esses argumentos? É contigo. Então, eu creio que o ensino é uma base fundamental da igreja, né? O ensino, eu creio que é fundamental, é um dos fundamentos, um alicerce que vai deixar uma pessoa forte na fé, né? Nas doutrinas que a igreja dela professa, por isso que eu fui para uma igreja confessional. Você vê que, não só no Brasil, as igrejas, elas são anti-intelectuais, né? Muitas. Elas demonizam o intelecto, né? É como se fosse, elas separam o sobrenatural do intelectual. Então, esse é um ponto para a apologética ser fraca na igreja, né? A apologética ser fraca. Agora, eu creio que essas pessoas, obviamente, são cristãos nominais. Cristãos nominais, né? Justamente pelo próprio ensino da igreja ser um ensino fraco. Né? Um ensino fraco. A palavra que não prega, um louvor que não louva, e uma apologética que não faz apologética, vai gerar gente capenga que não tem fé real, não tem uma fé, proposições necessárias para ter um cristianismo decente. Né? E nós. Então eu culpo muito isso, eu culpo muito essa modernidade, né? Que a gente está, esse anti-intelectualismo. Quando eu era mais jovem, que eu era evidencialista, que estudei o evidencialismo, eu amava William Lane Craig, e estudei vários filósofos dessa linha. Eu procurava fazer isso para, obviamente, trazer as pessoas para a fé. Então, eu não vejo como eles não enxergam que a apologética é um método de evangelismo. Né? E um cristão, e você percebe, por exemplo, Jesus fala muito bem, fala assim, todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei. Cadê aquela ousadia, né, de confessar o nome do Senhor diante das pessoas, né? Os jovens não estão ensinados, não estão sendo ensinados a morrer pelo evangelho, a dar testemunho pela sua fé, né? Não estão sendo ensinados que tem gente lá no Oriente Médio que está morrendo pela fé dele, né? Não tá, é uma questão de vida ou morte, né? Mas não tá sendo ensinado isso. Então, automaticamente, né, o interesse dele de tirar as pessoas do campo, ou de defender a sua própria fé, porque ela se vê num ambiente, porque nós estamos no mundo, nós estamos num ambiente que é contra a nossa fé o tempo todo, né, contra o cristianismo. Né? Eu vou te dizer que a gente até fala muito, se você falar o nome de Deus, já tem uma
vamos botar assim, até hoje tem uma aceitação assim, vamos botar que 20% ou 15% já vai ficar bravo. Mas se você falar o nome de Jesus, de Cristo, e começar a falar que ele era o Filho de Deus, que ele é o Messias, aí sim, daí você incomoda muita gente. Por quê? Porque o mundo é anticristo. Você está num ambiente totalmente... Então, eu culpo o ensino, falta de ensino, né, é fundamental, o anti-intelectualismo, né, da modernidade, onde você não pode estudar a demonização da teologia, demonização da filosofia, demonização da história. Eu, como pressuposicionalista, eu creio que o que gera conhecimento, eu sou escrituralista, é a Bíblia, mas não rejeito a história, a ciência como opiniões fortes que podem ser usados, sim, no método de apologética, né? Porque senão seria idiota, tolo, né? Então, falta muito isso, né? Falta estudar, incentivar os jovens, principalmente os jovens, a estudar história, a ler um manual de apologética, a ler um William Lane Craig, por que não ler, entendeu? Para poder defender a sua fé, né? Para poder ter base, para poder entender, mas infelizmente, nós não temos líderes que incentivam isso, né? Inclusive, na antiga denominação que eu estava, eu consegui fazer uma reunião de defesa de apologética, em 9 anos que eu congregava, uma reunião com os jovens, uma reunião. Eu consegui reunir os jovens da igreja uma vez, né, para ensinar o evidencialismo, os argumentos, tal, para ensinar também para os posicionários, mas uma vez só, ou seja, o interesse deles. E aí os jovens vão para a faculdade, como você diz, vão para a escola e são bombardeados. A preocupação com eles e com a fé deles, né, com a mente deles, com aquilo que eles, o que eles poderiam usar a favor do cristianismo ou não, é zero, digamos, é quase nula, né? Então é muito, muito ruim. Então eu geralmente sou tido como louco. O cara estuda teologia demais, é louco. Estuda história demais, é louco. Estuda filosofia demais, é louco, né? Então, né, deixa esse louco falando sozinho aqui. Né? Aí quando eu fiz a aula, o interesse deles era grande, eles tinham muito interesse de poder argumentar, porque eles eram atacados com esses argumentos, e argumentos ridículos, como quem criou Deus, coisas que a gente, né, tira de letra, porque a gente já está calejado disso. Argumentos dessa forma, né, contradições absurdas, enfim, você, né, para responder e percebe como a igreja carece disso. Por quê? Porque ela existe, querendo ou não, eu creio que no Brasil, mas não vou generalizar, não sei, no ambiente onde eu tive, é anti-intelectual, é totalmente contra. Se você usar a sua mente, você, né, dar um argumento inteligente ou uma resposta inteligente, você já é taxado como uma pessoa não tem fé, uma pessoa, né, você não consigo entender isso, mas eu espero ter respondido a pergunta e desculpe por ter me prolongado. Não, tranquilo, tranquilo. E uma coisa que eu reparo muito também é a questão dos jovens, claro, sem generalizar, gente, sem generalizar, tá? Pelo amor de Deus. Mas é aquela questão de que a gente até conversou na nossa troca de ideias, estilo debate que a gente teve aí. A galera está muito preocupada com treta, em ver treta, em ver sangue, em ver os teólogos se degladiando e ver o circo pegando fogo e o palhaço dando risada para poderem xingar e humilhar e dar risada e ppp, papapá. E o fortalecimento da fé, o alcance da fé, o ensino para quem ainda não tem tanto conhecimento assim e outras coisas, igual você falou, relacionadas aí à apologética e tal, elas vão ficando de lado. Inclusive, acerca da apologética, a linha evidencialista, ela é muito boa, né? ainda mais hoje com essa questão da internet, os meios de comunicação, descobertas que rodam o mundo todo e tal, mas eu também pendo mais para o pressuposicionalismo. Né? Mas eu vejo essa questão mais ou menos por aí também, Yuri. A galera, nós que já estamos aí há muito tempo, nós que influenciamos pessoas, querendo ou não, nós também temos aí uma parcela
mas também precisamos educar nosso público, certo? Eu faço isso, cara, modéstia à parte, certo? Eu tento, pelo menos eu tento fazer isso. Olha, galera, o negócio não é treta, não. O negócio não é ficar xingando e ppp, papapá, não. O negócio é aprender, é ensinar, é fortalecer. Você está entendendo? Porque na hora da diferença, na hora do arroxo, é aí que a gente vê quem é quem, né? Então, é mais ou menos por aí. Muito, muito boa sua resposta, claro. E eu quero conversar com o Banzoli, vou colocar a pergunta aí na tela para o Banzoli. Banzoli, existe alguma maneira de desvincular o Jesus histórico do Jesus da fé? Porque tem muita gente, né? Nós conhecemos, você citou aí, filósofos, inclusive ateístas, né, que abraçam o Jesus histórico, negam o Jesus da fé. Mas no nosso caso, nós, na condição de cristãos, aliás, nós não, você, esse abacaxi aí é você que vai descascar. Tem como desvincular o Jesus histórico e o Jesus da fé? Contigo. Bom, eu nunca vi sentido nessa desvinculação entre o Jesus histórico e o Jesus da fé, porque, em primeiro lugar, quais são os testemunhos primários, as fontes primárias originais que a gente tem sobre Jesus? É justamente os testemunhos que a gente tem de quem conviveu com ele, certo? Quem conviveu com ele? Os discípulos dele, né? Alguns dos quais escreveram sobre ele. Você tem Mateus, Marcos, Lucas, tem João, você tem mais tarde, você tem Paulo escrevendo também sobre ele. Paulo não foi um discípulo, mas ele teve visões de Jesus e ele conviveu com os discípulos também. Você tem Tiago, que era irmão de Jesus, também escreveu. Enfim, você tem pessoas que conviveram com Jesus, ou bem próximas de pessoas que conviveram com Jesus, e que essas pessoas conheciam em primeira mão, né? E por isso eles puderam escrever sobre ele. E qual tipo de Jesus que eles escreviam? Aquele Jesus que é apenas um grande professor de moral, aquele Jesus que é um líder político, um revolucionário, alguém assim? Não, é um Jesus da fé mesmo, né? Um Jesus que fazia milagres, um Jesus que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, né? Enfim, esse Jesus que a gente acredita, né? Então, o que é essa tentativa de separar uma coisa da outra, né? Não é como se existissem fontes primárias divergentes que comprovasse que o Jesus de verdade, que foi testemunhado pelas pessoas que conviveram com ele, era diferente disso que a gente chama de Jesus da fé. Não, porque todas as fontes primárias que a gente tem de pessoas que conviveram com Jesus descrevem o Jesus da fé, o Jesus que fazia milagres, que ressuscitou e tudo mais, né? Inclusive, eles deram a sua vida por isso, né? Quase todos os apóstolos, eles foram martirizados, né? E não negaram o testemunho de Jesus, justamente porque eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado os mortos. Isso daqui é o quê? O Jesus da fé, né? Então, o que é esse Jesus histórico que eles chamam, né? Porque, na verdade, o Jesus da fé é o Jesus histórico, né? Esse ponto. Não existe essa distinção, porque quando a gente fala de Jesus histórico, é simplesmente Jesus que historicamente existiu de fato. E o Jesus que historicamente existiu de fato é justamente Jesus que está nos evangelhos, que são as fontes primárias que descrevem as ações e os atos de Jesus. Então, quando eles falam de um Jesus histórico separado do Jesus da fé, o que eles fazem, na verdade, é pegar o testemunho, muitas vezes, né, de segunda mão, vamos dizer assim, de pessoas que não eram cristãs, em grande parte justamente porque não conviveram na época, né, não viram Jesus pessoalmente, mas ouviram falar da existência dele, né, mas que por não serem cristãs não acreditavam que Jesus era um milagreiro, que ressuscitou, etc. Não acreditavam que ele fosse o Messias, mas falaram dele. Aí a gente pode citar Tácito, Suetônio, né, o Plínio Jovem, assim por diante, né. Mas mesmo esses caras, por exemplo, José, né, que é o testemunho talvez mais importante de todos, José era judeu e não era cristão. Mas ele testemunha, né, quando ele fala de Jesus no livro dele, das antiguidades judaicas, ele vai falar que os discípulos dele acreditavam que ele ressuscitou dos mortos, né, e que fazia milagres e tudo mais. Ou seja, mesmo esses que falavam, né, que são usados para falar do assim chamado Jesus histórico, entre aspas, são autores que reconhecem que para as pessoas que conviveram com Jesus pessoalmente, Jesus era de fato o Jesus da fé, né? Ele era aquele cara que fazia milagres, que citou, etc. Né? Então, por isso que não dá para desvincular uma coisa da outra. Isso é praticamente o mesmo que, fazendo uma analogia aqui, que a gente pedia testemunhos históricos sobre Sócrates para acreditar quem era o Sócrates histórico, né? E aí não contar, não validar os testemunhos que foram feitos por discípulos de Sócrates, ou discípulos de discípulos, ou seja, pessoas que conviveram pessoalmente com Sócrates ou que conviveram de perto com discípulos de Sócrates, né? Ou seja, a gente não pode usar o testemunho de Platão, a gente não pode usar o testemunho de Aristóteles, a gente não pode usar o testemunho de ninguém que viveu naquela época, de fato, com Sócrates, né? Vai sobrar o quê?
né? Vai sobrar testemunho assim, de séculos depois, né? De pessoas que nem seriam fontes credíveis, por assim dizer, para se falar sobre Sócrates, quer dizer, e nem assim, nem por isso alguém coloca em dúvida, em questionamento, a existência histórica de Sócrates, nem os ateus aí, né? Todo mundo acredita que Sócrates realmente existiu, mesmo que praticamente todas as fontes que existem sobre ele sejam de discípulos dele, né? Falando do Sócrates tal como eles conheciam. Por que a mesma lógica não pode valer em relação aos evangelhos? Ou seja, o testemunho que tem mais peso seja justamente daqueles que conviveram com Jesus e que escreveram sobre ele. A única razão por que eles não aceitam que essa mesma lógica seja imprimida em relação ao Jesus, né, em relação a Jesus e na sua relação com os discípulos, é simplesmente porque eles não acreditam que milagres sejam possíveis, porque eles partem da pressuposição do naturalismo, e como eles não acreditam em Jesus, que milagres sejam possíveis, então eles acham que esses testemunhos são todos falsificações, fabricados, embelezados, né, são fantasiados, como se alguém realmente fosse dar a vida por um testemunho embelezado de alguém que não fazia milagre nenhum, que não ressuscitou coisa nenhuma, mas mesmo assim eles iriam morrer, né, por essa pessoa, né, não faz nenhum sentido. Então, para mim, não tem como você desvincular o Jesus histórico do Jesus da fé, porque o Jesus da fé, o Jesus histórico, o Jesus que realmente existiu historicamente, é pura e simplesmente o mesmo Jesus que é chamado Jesus da fé, ou seja, o Jesus que a gente conhece nas Escrituras, que a gente conhece nos Evangelhos, que é justamente a fonte primária que a gente tem para falar acerca dele. Muito bom, muito bom. Às vezes a gente vê, né, algumas forçações de barra aí das pessoas querendo desvincular uma coisa da outra, e às vezes até soa meio intelectual, soa meio bonito, dependendo do contexto. É igual antigamente, cara. Lógico, eu não quero ofender os ateus, nem os neo-ateus. Tenho amigos que são ateus, então respeito a liberdade de cada um, isso aqui fica no campo das ideias. Mas teve até uma época que muita gente pensava ser elegante, ser, sei lá, sinônimo de intelectualismo, se autodeclarar ateu, né? E aí hoje a gente vê algumas forçações de barra, né, em cima dessa questão aí, dessa tentativa de desvincular o Jesus histórico do Jesus da fé. Então, mas é isso aí, ô Banzoli, muito boa aí a sua resposta. Quero conversar aqui com o Yuri, quero fazer essa pergunta aqui para ele, né? E está dentro da área dele, até teve um telespectador que comentou aqui, depois eu quero colocar o comentário dele aqui na tela, se eu achar. Ô Yuri, você acha que a teologia institucional prepara o jovem para o mundo no sentido do enfrentamento ateísta? Porque eu vejo essa questão da teologia institucional, nada contra, pessoal. Quem me conhece sabe, eu respeito as pessoas. Às vezes eu vou divergir da teologia, do pensamento. Por exemplo, eu e o Yuri, nós temos pensamentos soteriológicos e teontológicos quase 100% antagônicos, mas eu respeito a pessoa, certo? Então, às vezes, a gente diverge. E eu vejo, com todo respeito, claro, essa questão da teologia denominacional ainda ser não o maior empecilho, mas um dos empecilhos. Por quê? Porque na teologia institucional, aquela instituição só vai ensinar aquilo que aquela instituição acredita. Por exemplo, uma instituição presbiteriana vai ensinar o calvinismo, uma adventista vai ensinar o adventismo, vai ensinar sobre Ellen Gold White, juízo investigativo. Uma instituição pentecostal vai ensinar John Darby, dispensacionalismo e etc. e tal. Nada contra. Cada um que viva a sua vida e tal. Mas, às vezes, eu acho que a teologia denominacional, a teologia institucional, ela deveria abranger um pouco mais para preparar o jovem para fora das quatro paredes da denominação. Então, Yuri, o que eu quero perguntar é isso. Você acha que a teologia institucional prepara o jovem para o mundo no sentido do enfrentamento ateísta? É contigo. Como apologética, acho que todos vão dizer que não, né? Acho que uma pessoa que é apologeta vai dizer que não. Não porque a teologia da instituição
é errada, né? Mas porque o apologeta ele é inconformado, acho que ele, né, geralmente ele vai cavando, e ele vai encontrando problemas, não porque a gente quer, mas porque a gente está enfrentando essas coisas, né, que vêm de fora. Então, claro, eu usaria o que é um calvinista de 4 pontos agora, deixa eu me lembrar o nome dele. Enfim, ele fala o seguinte, ele diz que é perigoso você cristalizar doutrinas. Não estou dizendo que elas não são verdadeiras, né? O que seria isso, né? Ele dá o exemplo dos puritanos, né? Por exemplo, muitos puritanos morreram sem ter certeza da sua salvação, sendo eles calvinistas. Porque ao invés de defender a justificação pela fé, que deve ser o crucial, eles estavam tentando descobrir se eles eram regenerados ou não. Então, esse não consigo me lembrar, ele foi discípulo do Martin Lloyd Jones, ele é um calvinista de 4 pontos, inclusive ele é carismático. Agora não escreveu A Religião do Pombo, enfim, quem se lembrar aí, comenta aí depois a gente vê. Enfim, ele fala isso. Então, a gente tem que pensar um pouco fora da caixa, né? Senão a gente sufoca, né? O antigo presidente da igreja que eu congregava, eu perguntei para ele, pastor, qual o problema do idealismo? Porque o sistema bíblico ele é um sistema fechado, né? E a própria teologia sistemática reformada, e também a própria teologia arminiana, se for levar sistematicamente, ela é fechada, ou seja, todos os sistemas de teologia são fechados. Então, qual o problema do idealismo na teologia, usando, né, aplicando esse pressuposto na teologia? Ele diz que o problema do idealismo é que ele é uma espécie de legalismo, que sufoca a inspiração do indivíduo. Eu fiquei pensando assim, ou isso é muito profundo, ou esse cara é herege, cara. Naquela época eu achava que ele era um herege, mas passou o tempo, eu vi não, né? Realmente existe um risco, né, da gente cristalizar, da gente pegar a nossa caixa teológica ali e fechar. A gente só, por exemplo, é aí que tá, não estou negando o que eu ensino e defendo. A questão é que aquilo se torna o centro da nossa vida intelectual. Então, a minha vida intelectual se torna deduzir a regeneração, e a nossa mente trabalha assim, a nossa mente é sistemática. Se a gente não rompe um pouco essa caixa, a gente fica, pode ser de qualquer denominação, pode ser assembleiano, pode ser qualquer um, você fica dentro de um ciclo, onde você vai ficar defendendo aquilo ali e vivendo, não que é errado, eu não estou dizendo que isso é errado, entende? Mas você tem que parar para perceber, peraí, para que eu estou falando isso de novo? De novo eu estou batendo nessa tecla. Eu acho que tem alguma coisa errada, né, comigo, para eu estar de novo nisso, né? Isso pode se tornar. Aí, se a gente vai para o psicólogo vai chamar de toque religioso, né? O cara fica sempre aquele negócio repetitivo. Então, eu acredito que exista, sim, um risco, e por isso que ela não responde, porque a gente tem que ensinar o pessoal a não só a fazer a teologia dentro do sistema, que é algo certo, mas ele a pensar também, né? Então, pensa, né? Que nem aqui. Uma vez eu estava dando aula para um grupo lá em casa, e falando dos 5 pontos do calvinismo, daí eu perguntei assim, ok, mas agora, a gente pode estar errado? Aí eles pararam, ué, será que você, né, tá confiante no que agora? É a Bíblia ou agora toda essa dedução que a gente fez? Né? Ou seja, entende? Você tem que parar um pouco. Peraí, vou ouvir o argumento do cara, vou ouvir, não que eu não sou o senhor da razão, dono da verdade, vou ouvir. Então, o pensamento, querendo, ele implica, obviamente implica a pressuposição, né, da verdade, mas ele implica você, eu não digo ter a mente aberta no sentido que vamos dizer assim, que aquele pessoal relativista fala, mas, peraí, eu vou estudar o que esse cara está falando, eu vou pensar e vou, né, defender a fé. Então, você tem que ensinar o pessoal a pensar também, né? Eu acho que a dialética faz falta, né? Porque eu nunca vi alguém defender maêutica, pode ser presbiteriano, pode ser, né, assembleano, tipo, agora nós vamos ter uma aula de maêutica a semana inteira.
né? Por quê? Porque existe, como eu disse lá no começo, um bloqueio com o intelectualismo, né? Então, nós temos que quebrar isso aí, até para a gente poder trabalhar melhor a nossa apologética. Então, eu diria que a teologia institucional, o problema dela não é que o sistema é errado, o sistema pode até estar certo, mas por causa da mente humana, da nossa natureza, de ficar sempre em cima daquele mesmo negócio, a gente acaba parando de refletir em outras questões que estão ali na nossa volta, né? Que nem o Sócrates falava isso, que o filósofo ele está sempre mirando o céu, ele fica olhando para o céu, mas se ele acaba tropeçando em pedra. Ele fala isso, o filósofo é assim. Por quê? Porque ele está sempre. Então a gente tem que ter um pouco dessa visão linear, assim, né? De perceber os problemas que estão na nossa volta, o que está acontecendo, para poder dar uma resposta satisfatória para o pessoal, não só, não, é isso aqui que importa e isso aí que tu tá falando não interessa. Não, peraí, deixa eu lidar com isso aí que tu tá falando. Eu não tenho medo, falta isso também, né? Eu não tenho medo de lidar com o argumento, vem cá, eu vou lidar com ele, né? Eu acho que o pessoal tem medo, não sei, alguns pastores talvez, entendeu? Não, peraí, hoje nós vamos estudar os argumentos arminianos aí, com honestidade, que eu já vi vários calvinistas, né? Vamos lidar com eles. Isso. Tá, qual é o problema? O problema é esse. A pressuposição é essa, né? É difícil, né? E a teologia institucional tem esse problema. Eu creio que por causa do sistema mesmo, que a teologia sistemática é assim, e a natureza humana é assim. Então, a gente tem que estourar um pouquinho a bolha, sair um pouco, às vezes tu sabe quando sobe num prédio e tem uma visão mais ampla da coisa, em vez de ficar só olhando ali, eu trabalho com imóveis, né? Eu conheço o apartamento, eu vi a planta, eu vi, né? Mas aí daqui a pouco tu vai e mostra a visão da cidade para a pessoa, ó, onde é que tu tá? Tá situado aqui, ó. Então tem que ter uma visão mais ampla também, não adianta ter só aquela perspectiva dentro da tua instituição, tu tem que estourar um pouco a bolha. Então acho que isso falta, né? Com certeza mantendo a fé, né? Enfim, eu acho que quem tem medo de fazer isso é que geralmente ele não tem muita certeza do que ele crê. Então por isso que ele não sai da bolha dele, né? O Jung fala isso, inclusive, ele chama de ateísmo interior. Quando o cara começa a debater com o ateu lá, daí ele fala, o problema desse cara é que ele é ateu. Ele não sabe, mas lá dentro dele ele está lutando para ter fé. Olha como é difícil para ele, né? Pressupor. Então ele mostra realmente, é meio psicológico, meio subjetivo, mas o cara ele tá, entendeu? Dentro dele ele ainda tem dúvidas. E então ele não consegue lidar com essa parte humana dele. E ele também chama de arminianismo interior. O cara que, quando o cara, por exemplo, arminiano, joga uma bomba Hebreus 6 nele, o cara fica todo, né? E fica, né? Não. Por quê? Porque ele não é confiante dentro de si mesmo, né? Então, se a gente tem isso é uma coisa, isso a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo. Não, eu tenho a certeza da minha fé, eu tô aqui com dois arminianos aqui, não sei se tu é arminiano, mas enfim, tô aqui com duas pessoas que não são calvinistas, ou melhor assim dizer, tô conversando com eles tranquilo, entendeu? Tem que ter isso, tem que ter essa parte, né, de sair um pouco da bolha, vamos olhar tudo, vamos, né, estudar. Eu acho que é por aí. Espero ter respondido a pergunta. Muito bom. Eu lembro, cara, essa questão da maiêutica socrática, né? Eu comecei nisso aí e pensei, cara, por que não fazer uma espécie de engenharia reversa daquilo que eu acredito? E eu sempre fui muito fã de defender a questão da dupla predestinação, a graça irresistível, esse lance todo aí mais voltado ao calvinismo, ao fatalismo e tal, né? E aí eu comecei nesse lance aí da maiêutica e tal, essa engenharia reversa. E aí o que nós temos na teologia que mais trabalha com isso, essa questão das lógicas, das implicações biblicamente lógicas, é a questão que pende mais para o aristotelismo, né? É o tomismo, aquela questão mais ali da escolástica e tal, Tomás de Aquino. E aí eu fui me desvinculando, né, de defender, da defesa, né, que eu fazia a essas crenças que eu tinha de dupla predestinação, eleição incondicional, forçosa,
né, e etc. e tal. Cara, e é por isso que hoje, se eu tivesse que escolher, se eu não quero aderir a rótulos, pelo menos por enquanto, mas se eu tivesse que escolher, eu seria zumeliano, ok? Porque tem muito a ver com isso que eu estudei, inclusive antes de conhecer o zumelianismo, tá? Então seria mais ou menos em torno disso. E hoje eu estou aqui apresentando o programa com o Yuri, que é calvinista ocasionalista, para você ter uma ideia. Banzoli, o Banzoli, inclusive, cortou o cabelo, rapaz. O Adolfo, aí vai ficar Tomei um bravo. susto. O Banzoli cortou o cabelo, cara, não é mais metaleiro. Pô, o professor Adolfo vai ficar uma arara. O Banzolão já vai pender mais para o lado aí do adventismo, na maioria das questões e tal, vai divergir, acho, naquela questão da marca da besta, sábado e algumas outras coisas, mas não com muita veemência. Já trouxe aqui arminianos fortes, né, aí dentro do arminianismo, professor Matheus Rangel, professor Ferreirinha e tal. Então, cara, a gente está discutindo aqui uma coisa que vai além daquilo que eu acredito, como visão teológica, uma coisa que vai além daquilo que o Yuri acredita como visão teológica, uma coisa que vai além daquilo que o Banzoli acredita como visão teológica. Nós estamos defendendo a fé na existência de um Deus, a saber, o Deus da Bíblia, o Deus judaico-cristão. E muitas pessoas, às vezes, já até acusaram aqui o nosso programa. Se bem que eu levo na esportiva, cara. Eu sou. Pais, disseram pra mim que tu era um baita de um herege. Esse cara é um herege e tal. Vai para você ver. Ah, pai, daí eu. Não, vou lá, né, cara? Vou lá. Mas o que que acontece? O pessoal, eles gostam de sanguinolência. Eles estavam tentando me instigar, entendeu? Vai lá e, entendeu? Arrebenta com tudo e Pois tal. é. É, E é aquele negócio, se a gente tivesse derramado sangue no nosso debate, o vídeo já estaria com mais de 2.000 visualizações. com E certeza, com outra certeza. coisa, cara, às vezes ser chamado de herege por algumas pessoas acaba sendo um baita de um elogio, tá? Assim, Então a gente tem eu. que raciocinar por aí. Por exemplo, já teve gente que falou assim: Harry, você está promovendo um tipo velado de ecumenismo. Você está levando o adventista, o católico, o calvinista, o arminiano. Pô, gente, olha o que nós estamos defendendo aqui, pelo amor de Deus. Você quer ser arminiano? Ok. Quer ser calvinista? Ok. Não tenho nada contra os calvinistas. A minha bronca é contra o calvinismo. Inclusive, grande parte dos meus amigos no ciclo teológico são calvinistas. Você quer ser católico? Ok. O Emerson, do Logos Apologética, já deu muita força para a gente aqui no programa e a gente está nessa luta. E aí tem gente falando assim: olha, você não pode levar o adventista não sei o quê, você não pode levar o calvinista, porque você mesmo fala que o calvinismo fere o caráter de Deus, então você não pode levar o calvinista, mas pelo amor de Deus. Então, cara, é complicado. Mas fazer o quê? Isso eu chamo de ossos do ofício, né? Quem não quer se molhar não sai na chuva. Banzoli, quero mandar essa pergunta aqui para você. Além do fato de ter dividido grande parte da história em antes e depois dele, né? Ou seja, antes e depois de Cristo, o que diferencia Jesus, né? O Jesus que seguimos, o Jesus da fé, que embarca também o Jesus histórico, claro. Então, o que diferencia o Jesus que seguimos e os outros tantos messias que existiram naquela época? Contigo, Banzoli? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, porque o Novo Testamento ele é um documento histórico, né? Diferente de vários outros livros que falam de outros supostos messias, né? Ou deuses, né? Do paganismo e tudo mais. O Novo Testamento você tem inúmeras provas de historicidade que você não encontra em nenhum outro livro, né? No livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler e Frank Turek, eles citam várias evidências da historicidade do Novo Testamento, e entre eles citam um estudioso chamado Colin Hammer, que ele compilou
84 provas de que, só no livro de Atos dos Apóstolos, né, de Lucas, que prova que Atos dos Apóstolos é de fato um livro histórico, porque ele prova tintim por tintim, assim, cada detalhe, né, cada detalhe histórico, cada detalhe geográfico, coisas que a arqueologia foi descobrir que Lucas estava com razão, né, tudo questão, né, dos mínimos detalhes, Lucas acerta em tudo, é uma coisa impressionante, né. Você tem vários estudiosos que eram ateus, né, que não acreditavam no evangelho, começaram a ler e estudar o evangelho com um olhar cético, né, e simplesmente comparando com aquilo que é sabido, né, conhecido como histórico, como geográfico, né, como fato, eles viram que, cara, esses caras estão falando a verdade, porque tudo aquilo que eles detalham ali é exatamente aquilo que aconteceu mesmo, né, exatamente aquilo que era de fato, né, até essa, por exemplo, vou citar alguns aqui, né, coisas simples, assim, né, a localização correta da Licaônia, a declinação incomum, mas correta do nome Listra, a travessia natural entre portos, citados corretamente em Atos 13, 4 a 5, né? A ordem correta de chegada, Derbe, depois a Listra, para quem vem da Cilícia, né? A grafia correta do nome Troade, o lugar de um famoso marco para os marinheiros, a Samotrácia, né? Correta descrição de Filipos como uma colônia romana, correta localização de um rio, Gangites, próximo a Filipos, né? Correta associação de Tiatira a um centro de tingimento, e vai citando vários detalhes assim, que é incrível. O Lucas acerta em cada mínimo detalhe assim, daquilo que ele descreve, né? E se realmente os evangelhos tivessem sido uma falsificação, uma fraude de Constantino 300 séculos depois, ele não teria nenhuma noção desses detalhes aqui que ele consegue descrever com perfeição, como alguém que realmente vivia naquela época, né? Então esse é o primeiro ponto. Os evangelhos, eles são históricos, diferente daquilo que você encontra em relação a outros pseudos messias, né? O segundo ponto, para mim esse é o mais importante, é a questão do martírio dos discípulos, que é uma testemunha do fato de que eles não estavam simplesmente inventando um mito, uma mentira, né, como eu acabei de mencionar. Se isso fosse verdade, se eles tivessem inventado um mito, eles jamais teriam dado a vida deles por esse mito, né, por uma coisa que não tem substância, né? Você não inventa uma mentira para você sofrer com ela e depois dar a vida por ela, né, sem nenhum ganho, nenhum benefício por isso, né? Pelo contrário, se você inventa uma mentira, é para você ganhar dinheiro com isso, em cima de gente trouxa, para você conseguir fama, popularidade, autoridade, né? E aí já perguntaram, né? Se os discípulos inventaram uma história sobre Jesus ter ressuscitado e etc., né? O que eles ganharam com isso? Né? O que eles ganharam? Tudo que eles ganharam em troca foi perseguição a vida inteira, né? Fugindo de lugar para lugar, e muitos deles sendo martirizados, né? Crucificados, até de cabeça para baixo, como foi o caso de Pedro, mortos à espada, né? Como foi o caso de Tiago, decapitados, né? Como foi o caso de Paulo e assim por diante, né? Eles não ganharam literalmente nada com isso, né? Se for pensar humanamente falando. Quem inventa uma história, inventa para para tirar alguma vantagem disso. Os discípulos não ganharam nada com isso, né? Pelo contrário, o que eles ganharam era a perseguição, né? E, inclusive, né, a gente dá para citar como maior evidência disso as provas da ressurreição de Jesus, porque se a gente for ler nos evangelhos mesmo, a gente vê que os discípulos não acreditaram na ressurreição de Jesus assim acriticamente, né? Pelo contrário, eles eram extremamente céticos em relação a isso. Eles não entendiam quando Jesus falava que o Filho do Homem vai ressuscitar ao terceiro dia. A Bíblia diz, né? E os discípulos ficavam se questionando do que Jesus queria dizer a respeito disso. Eles achavam que era algum tipo de espiritualização, alguma coisa assim. Eles não acreditavam numa ressurreição literal. Tanto é que quando Jesus morreu, literalmente, eles não acreditaram que ele ia ressuscitar mesmo, né? Eles não foram até o túmulo imediatamente para ver se realmente Jesus iria ressuscitar ou não. Pelo contrário, diz que eles foram se reunir a portas fechadas com medo dos romanos, né? Com medo dos judeus também, né? Porque estavam junto com os romanos. Então eles tinham medo de sofrer o mesmo que Jesus sofreu. Inclusive, foi por isso que Pedro negou Jesus, né? Tanto é que quando as mulheres chegaram testemunhando, né, que Jesus tinha ressuscitado, porque elas foram ungir o corpo de Jesus, e aí Jesus não estava mais lá, os discípulos achavam que elas estavam loucas, né? Eles não acreditaram nelas, né? Você teve 2 discípulos, né, Pedro e o discípulo amado, que foram até o sepulcro para confirmar que de fato ele estava vazio. E mesmo depois que Jesus já tinha aparecido para todos os apóstolos, à exceção de Tomé, o próprio Tomé não acredita quando ele ouve o testemunho unânime de todos os discípulos. Então, para você ver como é que os caras ficaram super céticos em relação à ressurreição de Jesus, iriam chegar ao ponto de dar a vida por ele, viver em função disso, sofrer a vida inteira por isso,
né? Pregando o evangelho nas regiões mais distantes do mundo, né? Das piores circunstâncias possíveis, sendo que eles nem sequer acreditavam nisso antes, né? Quer dizer, tem que ter acontecido alguma coisa muito sólida para tirar eles desse estado onde eles eram completamente céticos e indispostos em relação a Jesus, em relação ao evangelho, para levar a esse outro estado onde eles se tornaram os maiores evangelistas que esse mundo já viu, né? Então isso, obviamente, só pode ser possível se tudo aquilo que eles testemunharam era verdade, ou seja, eles realmente viram Jesus ressurreto diante deles, Jesus mostrou a mão e os pés e realmente estava ali com o buraco, né, por causa dos pregos, o túmulo realmente estava vazio, né, e não foram os discípulos lá que foram lutar contra os soldados romanos, né, arriscar a vida deles e rolar uma pedra grande e roubar o corpo de Jesus, né, que não faz o menor sentido, lógico, né. Obviamente isso daí só aconteceu porque eles viram Jesus ressurreto de verdade. Isso foi o que instigou, que deu força, ânimo para eles pregarem esse Jesus até literalmente a morte, né? E também existem evidências da ressurreição de Jesus. Eu não vou aqui me aprofundar sobre isso, eu já tenho vários artigos sobre isso, mas até porque eu ficaria meia hora aqui falando só sobre isso, mas eu recomendo que pesquisem sobre, tem no meu site, inclusive, né, as provas da autenticidade do Sudário de Turim. É só digitar lá ateísmorefutado.blogspot.com, tem todas as provas lá. E também, claro, o próprio fato dos discípulos terem dado a vida por Jesus é uma coisa que não tem sentido se eles não tivessem visto Jesus ressurreto. E nenhum desses outros pseudo-messias aí você vê, né, a gente dando a vida por eles, testemunhando a ressurreição deles e morrendo em função disso. Pelo contrário, né, esses pseudos Jesus aí, esses pseudos messias na época, eles nem sequer prosperavam. Você não vê nenhum deles tendo seguidores durante um período considerável de tempo. Geralmente eles morriam e o movimento morria com eles ali. Inclusive o próprio Gamaliel diz isso, né, lá em Atos dos Apóstolos, né, quando ele diz que quando os apóstolos estavam sendo levados presos, né, por estarem pregando Jesus, ele fala: calma, gente, não precisa passar do ponto em relação a eles, né? Se isso não vem de Deus, o movimento vai morrer, vai acabar rapidamente, assim como com todos esses outros aí messias que apareceram, né? Messias e revolucionários, etc. Até cita alguns exemplos lá, né? E se for de Deus, a gente não pode fazer nada para impedir. E foi exatamente o que aconteceu, né? Justamente porque Jesus é totalmente diferente desses outros pseudo-messias. E por fim, Jesus fez várias profecias que se cumpriram fielmente, né? Por exemplo, ele profetizou que o templo seria destruído, exatamente como aconteceu lá em 70 depois de Cristo. Ele profetizou que o amor se esfriaria, e realmente aconteceu. Ele disse que no fim dos tempos muitos perderiam a fé, porque ele falou que, porventura, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na Terra? E é uma pergunta retórica, que pressupõe que a resposta é não. E a gente vê essa perda da fé generalizada, né, na Europa, todos os lugares do mundo, especialmente na Europa, nos países mais desenvolvidos, eles já nem querem mais saber de religião. As igrejas estão completamente vazias, né? Tem igrejas se transformando em museu, até em boate, né? E você vê o mesmo processo ocorrendo ainda aqui mais lentamente, mas também no Brasil, cresce o número de ateus, e a tendência é que aconteça isso no mundo todo, porque Paulo mesmo fala que teria grande apostasia, que iria preceder a volta de Jesus, né, e tudo mais. Então, isso tudo foi profetizado na Bíblia, foi profetizado por Jesus e está se cumprindo perfeitamente, como ele disse, né? Você tem também as profecias de Daniel, que ele fala das 70 semanas, né? Cada semana de 7 anos, se você faz as contas, a última semana ali, a 79ª, né, ela vai cair exatamente no ministério de Jesus, né, na ocasião do batismo de Jesus, né, e exatamente como Daniel tinha previsto, né, que seria 69 semanas até a chegada do ungido, né, até a chegada do Messias, e tudo isso comprova especificamente a pessoa de Jesus. Inclusive, para terminar aqui, você tem, perdão, no Antigo Testamento você encontra várias profecias messiânicas, muitas delas não batem com esses outros supostos messias, né? Mas todas elas batem perfeitamente com Jesus. Isaías 53, por exemplo, né? Vai falar perfeitamente sobre Jesus, porque os judeus da época eles esperavam apenas um messias político, um messias que iria vir em poder, em glória, iria acabar com os romanos, iria instaurar o reino físico ali mesmo, naquele momento, né? Só que eles não compreendiam direito as profecias do Antigo Testamento, né? Porque se eles tivessem uma compreensão boa, eles iam saber que, por exemplo, Isaías 53 prevê uma vinda do Messias que seria uma vinda em fraqueza, que ele seria humilhado, que ele morreria, né, em um estado de humilhação, né, e que ninguém, né, daria um centavo nele, que ele seria desprezado até pelos irmãos dele, que exatamente aconteceu com Jesus, né, e o que prova que realmente os profetas do Antigo Testamento eles tinham essa noção de uma vida dupla do Messias, uma indigna,
em humilhação, né? E a outra em glória, né? A outra o que a gente crê, né? Nós cristãos, no retorno triunfal de Jesus, né? Então, isso é algo que era profetizado desde a época do Antigo Testamento e que também distingue Jesus dos outros supostos messias, porque os outros messias aí, eles nem tinham essa noção, né? Eles iam lá, eles realmente tinham uma visão revolucionária da sociedade, eles lutavam contra os romanos, tentavam pelo menos, né, fazer rebeliões, revoltas, tudo mais, né? Eles tinham essa noção de que não, eu vou instaurar o reino em glória, eu vou estabelecer o reino do céu na terra, literalmente agora, né? Exatamente porque eles tinham essa visão distorcida em relação à função do Messias. Jesus não, Jesus conhecia as profecias do Antigo Testamento e ele é o único que cumpre essas profecias, ou seja, de uma vida indigna, né, e uma vida no sentido de fraqueza, né, que ele foi humilhado, que ele foi crucificado, que ele foi, né, foi pregado na cruz, ele foi açoitado e tudo mais, e mesmo durante a vida dele, né, ele foi zombado por muita gente, né, muita gente não creu nele, virava as costas para ele, desprezava ele, né, os próprios discípulos não criam nele, né, foram crer logo bem depois. Então a gente vê que Jesus tinha essa noção que é algo que os outros supostos messias eles não tinham, né, porque eles tinham esse desconhecimento em relação às profecias do Antigo Testamento e só contemplavam aquela vida única do Messias em glória, de uma forma triunfal, para estabelecer o reino físico ali mesmo. Jesus não, Jesus fala, calma, não é agora ainda que eu vou restaurar o reino de Israel. Primeiro ele fala, o reino de Deus não vai vir agora de uma forma visível, né, porque o reino de Deus já está entre vocês, espiritualmente. Aí depois que ele vai dizer, depois que é próximo da ascensão, já depois da ressurreição, que os discípulos perguntam para Jesus, né, está próxima a época que você vai restaurar o reino a Israel, ele está falando do reino físico, né, aí ele fala, calma, não convém saber os tempos ainda, né, mas receberão poder quando descer o Espírito Santo, ou seja, seria algo ainda futuro, mas Jesus mesmo prevê que isso aconteceria mais para frente, que é algo que, repito, distingue Jesus dos outros supostos messias que já vieram para instaurar, né, esse reino físico imediatamente e que não deram certo, foram um fracasso completo, né? Então, basicamente essas razões que distinguem Jesus de todos os outros. Muito bom. A resposta do Banzoli foi tão completa que eu fiquei até... Agora eu não tenho o que comentar aí, pô. Mas é o seguinte, essa questão das 70 semanas, isso aí já deu pano para manga. Rapaz do céu, debatendo com um dispensacionalista que joga a última semana lá para o fim do mundo. Mas, Banzoli, aproveitando aí que você professor de história e tal, inclusive você comentou aí, mas eu ia perguntar da seguinte forma, você já comentou, é só para ressaltar mesmo. Então, nenhum daqueles messias daquela época tiveram discípulos que morreram por causa dele, ou nenhum messias daquela época escreveu ou ditou profecias que se cumpriram no corredor da história da humanidade, é isso? Eu desconheço completamente outros messias que fizeram profecias precisas igual Jesus fez. Desconheço. Também desconheço messias que deram a vida e que os próprios, que supostamente ressuscitaram, que pregavam a ressurreição, nenhum deles fazia isso, até porque no Antigo Testamento não está muito claro que o Messias iria ressuscitar. Existem alguns textos que levam a isso, né? Mas isso não era muito claro. Então, os outros Messias que viam, nenhum deles tinha essa noção de morte e ressurreição, né? Jesus que vai trazer isso para eles, né? Mais uma coisa que vai distinguir ele dos outros, né? E mesmo esses outros aí, né? Quando eles morriam, né? Você não vê as pessoas, os seguidores dele, dando a vida por ele, né? Para continuar, né? Levando adiante essa mensagem, de modo nenhum, né? Pelo contrário, eles matavam por esse suposto Messias, eles não morriam por esse suposto Messias, né? É o contrário, os discípulos de Jesus, eles não mataram ninguém, né? Claro, muito mais tarde, séculos mais tarde, a igreja medieval e tudo mais, você vai ver esse tipo de coisa acontecendo, mas os discípulos originais de Jesus, eles foram completamente perseguidos, não apenas eles, né? Durante muitos séculos ali, até 3 séculos, até Constantino, eles foram severamente caçados, perseguidos em todo o Império Romano, né? E mesmo assim, eles não negaram a fé deles, né? Em momento nenhum, né? Nem aqueles que tinham conhecimento pleno, né, que conviveram com Jesus, eles não deram passo para trás em nenhum momento. E eu não vejo isso acontecer com nenhum outro suposto Messias. Por isso que comparar Jesus com esses outros Messias seria uma falácia, né? Seria uma comparação bastante falsa, né? Muito bom, muito bom. Depois de uma resposta dessa aí, não fica dúvidas, não. Quero conversar agora aqui com o Yuri, fazer essa pergunta aqui, que eu acho de extrema importância, se bem que a gente já quase comentou sobre isso no bloco passado, onde o Yuri respondeu anteriormente. Yuri, a pergunta é essa aqui, ó. Em um cenário onde existem milhares de denominações diferentes,
e cada uma tem sua própria teologia, que diverge das demais, você acha que é possível uma união teológica contra o ateísmo? Eu não estou falando de uma união doutrinária, porque isso aí é basicamente impossível. Mas eu falo de uma união teológica, é isso que nós estamos fazendo aqui. Mas o que nós estamos fazendo aqui está em um contexto micro. Eu estou te perguntando a partir de um contexto macro. Você acha possível? É contigo. Então, eu acredito, principalmente os protestantes, né? Até tem, lendo o livro do Franklin Ferreira, Pilares da Fé, os luteranos e calvinistas, eles assinaram uma espécie de confissão dos 5 solas, né? Eu creio que é possível, né, dentro da reforma, sim, da igreja que eu digo calvinista e luterana, haver só que existe muita resistência da igreja histórica com o pentecostalismo, né, com a doutrina carismática, embora você pegue o Hernandes Dias Lopes, né, você pega alguns pastores que são praticamente, eu diria que são pentecostais quase, né? Então você percebe que são poucos, assim, que vão ir para um lado de tentar quebrar as barreiras. Não são muitos, não. No cenário atual, vendo o cenário atual, eu diria que possível tudo é possível, né? Eu diria que é improvável, entende? Improvável pelo cenário atual. Mas eu creio que se nós pegarmos as doutrinas base da fé cristã e do protestantismo, é possível, né? Agora, se a gente quer fazer uma apologética bem ecumênica, daí com católico, quando eu fui evidencialista, tinha católico, tinha tudo, aí eu vou dizer que é impossível. Nesse sentido, assim, né? Principalmente pelas igrejas históricas, né? Que confessam o protestantismo e tem a reforma protestante, tem bastante aquela raiz, né? Agora, o que os calvinistas veem como uma ameaça, eu vejo como, a maioria dos calvinistas, não todos, eu vejo como uma esperança, que é a teologia carismática, não a soteriologia, mas a pneumatologia, né? Manifestação do Espírito, os dons espirituais. Por que eu vejo como uma esperança? Porque você vê ela se manifestando em diversas denominações diferentes, inclusive denominações que calvinistas, batistas, embora a resistência seja bem grande, né? Eu creio que talvez o futuro do cristianismo, talvez não, eu creio com toda certeza que o futuro do cristianismo ele depende muito dos carismáticos, da teologia pentecostal, continuista, né? Comunidade, assim, que você conversa, eles têm um sentimento de unidade, querendo ou não. Eles têm um sentimento de unidade. Então, eu tenho parentes que são carismáticos, eles me escutam, né? Eles têm, muito sábio a tua posição, nossa, sabe muito mais do que eu, respeitam, entendeu? Mas eles mantêm o tradicional deles, a oração, e, entendeu? Jejum, e vai evangelizar na rua, normal, não tem muita... Então, acho que é um feijão com arroz, assim, do cristianismo que tenha... Agora, nesse âmbito que a gente está, intelectual, de apologética, é difícil. É difícil, cara. Não, como é difícil tu fazer... Bom, quando tinha ali o antineoteísmo, uma página que a gente tem católicos lá, né, tem pessoas batistas, né, conheço lá, tem presbiteriano, e a gente... Hoje em dia nem se conversa muito, né? Antigamente tinha mais, né? O que eu vejo? Eu vejo que, assim, daqui a pouco, esses ataques mais modernos aí, que na verdade não são nada novidade no cristianismo, acordam os apologetas e eles se unem para fazer uma página grande, um negócio assim, para poder, né, derrubar. E aí tem uma certa tolerância e unidade entre
entre os apologetas, né? Ou seja, vai ter que ter um ataque massivo de fora para talvez acordar o pessoal e fazer isso, mas humanamente falando, olhando assim, você vê que não é fácil. Eu vejo isso como um problema bastante grave, cara, porque às vezes não é nem só a gravidade do problema em si, mas também as consequências que isso gera. Às vezes as consequências a médio e longo prazo são maiores que o próprio problema em si. Porque você pode ver, por exemplo, o Yuri, você que é um cara que entende pra caramba aí desse lance de páginas, Banzoli também entende muito esse lance aí de blogs, então eu entendo pouco disso. Mas veja bem, a questão do engajamento, o engajamento aí dos canais ateístas. Você vai ver um canal ateísta com 3.000 inscritos, dando 1.000 pessoas ao vivo assistindo, 20.000 visualizações em uma live, canal de 3, 4.000 inscritos. Os caras, eles geram um engajamento muito forte. Você está entendendo? Eu não estou falando isso para afrontar os cristãos que estão assistindo o nosso programa agora, ou que vão assistir depois, porque a live vai continuar armazenada. Mas eu estou falando isso porque isso é fato. E contra fatos, não há argumentos. Veja o engajamento das postagens deles em redes sociais e das nossas postagens, de nós, católicos, arminianos, calvinistas, etc. e tal. Veja a diferença. Então, existe esse engajamento. E hoje, cara, inclusive é até um erro muito grande meu, já até comentei, eu vou dar uma pausa com teologia, vou tirar umas férias disso e tal. E nesse momento eu quero estudar mais, cara, questão da tecnologia, redes sociais, outra coisa que eu vejo falar muito, às vezes soa como motor de avião, é o tal do algoritmo, que a gente às vezes não entende muito bem. Cara, mas não precisa ser entendedor de algoritmo para você ver que o engajamento deles é bem maior que o nosso. É bem maior que o nosso. Isso aí você pode ter certeza. E isso, às vezes, é também por decorrência disso que a gente já comentou. Por exemplo, eu tenho, modéstia à parte, não são muitos inscritos, mas tem aí uma galera que me acompanha. A gente tem grupos nossos do Evangelho Underground, no WhatsApp, no Telegram e tal. Então, às vezes a gente comenta e tal. E pessoas também vêm no PV, né, no privado e tal. Cara, quando eu falei que ia trazer calvinistas aqui, foi um alvoroço. Você não pode fazer isso e tal, você vai estar destruindo o que você... Cara, então eu penso dessa forma. Isso atrapalha o nosso engajamento. Você está entendendo? Porque se você faz uma página apologética, seja evidencialista, seja filosófica, seja cientificista, seja pressuposicionalista, e você cria uma página apologética para defender a fé, para combater o ateísmo, né? O ateísmo, claro, dentro do campo das ideias. Por qual motivo eu não vou te ajudar? Por qual motivo eu não vou curtir? Por qual motivo eu não vou compartilhar? Cara, então, bicho, é complicado. Mas, como eu disse anteriormente, né, são ossos do ofício. Quero conversar com o Banzoli. A pergunta aqui ficou grande, porque o Banzoli conversa muito também. O Banzoli responde, o bagulho é detalhado mesmo, esmiuçado. Então, agora eu vou mandar uma pergunta grande, porque aí ele vai responder grande também. O Banzoli, é o seguinte, aliás, Banzoli, você até tocou nesse assunto aqui, cara, desse documentário aí, pseudo-documentário, sei lá. Pseudo-documentários tipo Zeitgeist, mesmo depois de refutados, veja bem, Banzoli, mesmo depois de refutados, ainda continuam causando estrago dentro do meio cristão. Você acha que o motivo pode ser um alto nível ou uma larga escala de analfabetismo funcional
no meio cristão, ou seria algum outro motivo? Contigo, Banzov? Eu nem seria assim, cheguei ao ponto de falar que analfabetismo funcional. Eu acho que é mais preguiça de pesquisar mesmo, né? Porque é uma coisa que eu noto bastante, realmente acontece, né? Muitos cristãos eu vejo entrar em contato comigo. Outro dia mesmo entrou, poucos dias atrás, falando que estava quase perdendo a fé por causa de uns vídeos de YouTube aí, de um canal, não é nem um canal desse famoso, é um canal bem mequetrefe, assim, bem poucos seguidores, assim, com vídeos bem pouca visualização, e o cara que nem sabia falar direito, mas você percebe claramente que não tá falando, não sabe nem do que tá falando, mas já é o suficiente para abalar a fé dele, né? Aí o cara tava com uma tese lá, parecida com essa do Zeitgeist, só que um pouco diferente, né? De que Jesus teria sido uma cópia dos essênios, né? Que seria um Messias fabricado pelos essênios, como um plágio daquilo que os essênios diziam lá atrás. Uma coisa sem pé nem cabeça, né? Até falei para ele, cara, se essa tese fizesse algum sentido, né? Você não acha que no meio acadêmico teria muita gente endossando isso, defendendo isso, né? Você acha que pelo menos os ateus mais conceituados não estariam, né, vendo que essa tese é verdadeira, iria estar defendendo isso? Você acha que isso daí ia ser defendido só por meia dúzia de gente no YouTube com um canal assim, bem mequetrefe desses aí, enfim, gente que não tem formação em nada, gente que não sabe nem se expressar direito, não faz nenhum sentido, né? Mas o que eu acho impressionante é que isso consegue abalar a fé deles, mesmo assim, né? E por que isso consegue abalar a fé deles? Porque eles não têm uma base, eles não têm um fundamento, né? Então, qualquer coisa quando você não tem um fundamento, qualquer coisa vai te abalar, qualquer coisa vai conseguir abalar sua fé, né? Eu lembro que quando eu estava ainda no comecinho na apologética, quando eu entrei na apologética em 2009, eu também entrei no começo só para debater com ateu, né? Eu tinha 16 anos nessa época. Eu era mais ou menos assim também, né? Qualquer coisa que eu via, mesmo que fosse numa fonte assim com zero de credibilidade, né? Mesmo que fosse algo completamente rechaçado pelos maiores estudiosos e tudo mais, isso daí mexia comigo, né? E eu tinha que perguntar para esse aqui, pedir respostas e tudo mais, né? Felizmente, o que me ajudou muito nessa época foi que eu tive contato muito cedo com livros cristãos muito fortes, que me deram uma solidez, né, na minha fé. Mas o que eu vejo é que as pessoas aí, diferente de mim, elas não pesquisam no nosso meio, vamos dizer assim, né, argumentos cristãos em resposta a essas acusações, elas vão direto nos sites ateus, blogs ateus, as acusações que eles fazem e tudo mais, né? E como elas não têm uma base prévia para ter uma resposta com base nos próprios conhecimentos dela que ela adquiriu a essas coisas, isso mexe com elas assim de uma forma enorme, como se realmente fossem argumentos bons, mas não é que o argumento é bom, é simplesmente porque ela não tem nenhuma base, então qualquer coisa vai mexer com ela, né? Jesus falou uma vez numa parábola que ele dizia que uma casa foi fundamentada sobre a areia, e aí veio o vento, veio as ondas e tudo mais, e facilmente ela caiu, né? E depois uma outra que foi fundamentada sobre a rocha, e bateu o vento e as ondas e tudo mais, e ela permaneceu inabalável, né? Então perceba que o vento em si, as ondas em si, elas a mesma onda, o mesmo vento, não mudou nada. O que muda é o quanto que a casa está solidificada, alicerçada sobre fundamentos sólidos, né? Aqui é a mesma coisa, né? Não é que o argumento que eles usam seja bom, né? Tanto eu como ele ouvimos o mesmo argumento. A diferença é que a razão porque para mim esse argumento é tão fraquinho e para ele é uma coisa tão forte que abala a fé dele é pela falta de fundamento que eles têm. Por quê? Porque ao invés deles se preocuparem em solidificar a fé deles, estudarem, vou passar aqui, nem que seja, vou passar 2 anos aqui só lendo livros cristãos, pesquisar os melhores livros, não então perder tempo um monte de livro aí, né? Meia boca, vai direto para os melhores livros, vai ler o Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler, né, do Frank Turek, vai ler todos a literatura mais forte, mais pesada, peso pesado do ateísta, né? O Ravi Zacarias também tem ótimos livros sobre esse tema, né? O Will Lane Craig, né? Enfim, tem vários autores aí com livros fantásticos. Vai ver os debates do Craig, que massacra os ateus sempre, né? Os debates dele, né? Vai solidificar a sua fé em primeiro lugar, né? Depois que você tiver com uma fé sólida, que você tiver, né, fundamento, aí sim, aí você vai ver aí os vídeos ateus e tal, porque você vai conseguir rebater facilmente tudo ou quase tudo aquilo que eles dizem só com aquilo que você já estudou previamente, só com o conhecimento que
você já tem das suas próprias pesquisas. Agora, o que esses caras fazem? Eles não leem nada de livros cristãos, né? Eles não veem nenhum vídeo de debate assim, cristão, nenhum cristão que realmente sabe do que está falando como Craig, né? Eles não acompanham as nossas lives, né? Você mesmo falou, e é muito bem falado, né? As lives cristãs não têm um engajamento bom, né? Como as lives dos ateus, e os próprios cristãos dão mais atenção para essas lives dos ateus do que para as nossas. Então é como se eles tivessem uma obsessão, assim, não, eu tenho que... É como se eles tivessem uma fascinação, assim, uma vontade doentia de perder a fé. Então é como se eles tivessem pedido para perder a fé mesmo. Eles não pesquisam nada do nosso lado, né? Não solidificam a fé deles, e aí já vão direto, né, estudar o que os ateus falam. Aí é óbvio, isso vai mexer com eles, isso vai abalar a fé deles, muitos deles vão perder a fé mesmo. Mas por quê? Porque eles que pediram isso, eles conseguiram aquilo que eles queriam. Parece que eles fizeram exatamente para isso. É óbvio que qualquer pessoa, mesmo que eles estivessem estudando qualquer coisa, né, que não fosse ateísmo, sei lá, os caras estão estudando espiritismo, e desculpa se tem algum espírito aqui, né? Se o cara vai estudar espiritismo e não tem nenhuma base para refutar o espiritismo, ele vai acabar virando espírita, tem grandes chances, né? Isso vale para tudo na vida, né? Então é importante que vocês tenham, em primeiro lugar, tenham um relacionamento com Deus, antes de tudo, né? Para ter uma fé sólida, baseada no relacionamento direto com Deus, na experiência pessoal com Deus, e em segundo lugar também buscar, né, os nossos argumentos, estudar as alicerces da fé cristã, né, para depois você se expor a esse tipo de argumentação até, porque senão, se você der mais atenção para eles do que para a gente, né, você vai ser facilmente seduzido por argumentos meia boca que qualquer um consegue refutar, qualquer um que tenha algum conhecimento, né, mínimo, consegue refutar sem nenhuma dificuldade, né? Então, por isso é importante que você tenha essa solidez da fé antes de ficar se expondo, né? E acho que é exatamente essa a razão, porque esses documentários que já foram refutados há muito tempo continuam mexendo com a fé de muita gente, porque eles nem sequer sabem que foram refutados, né? Eles vão saber isso lá na frente, muitas vezes depois que já viraram ateus, né? Eles não querem nem saber mais, né? E já viram aquele tipo de fanático ateu cego que não quer nem se importar com a evidência, só quer manter o dogmatismo dele no ateísmo, né? Então, isso que é triste, né? Então, se houvesse realmente interesse em descobrir a verdade, né, e estudar previamente para depois, né, se expor a esse tipo de conteúdo, com certeza ninguém iria perder a fé por causa de Zeitgeist, por causa do Jesus dos Essênios, né, ou por causa de qualquer coisa desse tipo, né? Eu já reparei também, o Banzoli, não sei se você lida muito com redes sociais, eu tenho Facebook, Instagram e tal, mas pode ver que a minha frequência de postagem é muito pequena por decorrência do tempo, que é muito pouco. Mas eu até estava conversando com o Yuri aí anteriormente, vocês observaram, a gente comentando, o Banzoli tocou nesse assunto também, sobre a questão do engajamento. Você vai ver que eles, e é mérito deles, é mérito deles, esse engajamento todo e tal, esse alcance enorme, é mérito deles. Mas no nosso meio, por exemplo, é até uma contrapartida, é até um lado oposto daquilo que eu mais o Yuri estava comentando aí, estávamos comentando, né? Por quê? Porque, por exemplo, esses dias, não sei se vocês repararam nas redes sociais, surgiu um escândalo de um pastor aí que fala, que esbraveja, que fala alto e tal, e descobriram que ele tem alguns filhos aí não reconhecidos, frutos de um adultério e etc e tal. Cara, isso aí rodou as redes sociais, postagens com menos de 2 horas, com mais de 1.000 curtidas e não sei quantos compartilhamentos e mais de 2.000 comentários e tal. Então, existe o engajamento no nosso meio, mas é o engajamento para algo que não edifica. Porque, assim, nada contra quem trabalha com isso, mas eu estou dizendo assim, na questão da fé, que é o que o Banzoli acabou de falar, que é um documentário igual esse que já... Documentário ou pseudo-documentário, sei lá, que já foi refutado, e até hoje, cara, até hoje, ainda causa estrago. Então, o engajamento que a gente tem, ele não está sendo focado para aquilo que edifica, que é o que o Banzoli falou, que é a casa construída em cima do concreto, em cima da rocha. Porque, igual eu falei, uma postagem, cara, falando de um pastor aí, não vou citar nomes agora, porque não vem ao caso, mas de um pastor até conhecido aí, que foi pego aí em adultério, teve que fazer um DNA
de uma filha, sei lá, e constatou que era dele, e ele assumiu. Cara, isso aí deu um engajamento enorme, capaz até maior do que o engajamento que os ateus geram. Mas quando você posta uma coisa de conteúdo, quando você transmite uma live igual nós estamos fazendo, modéstia à parte, claro, não quero ser arrogante e nem dono da verdade, nem nada disso, mas é um conteúdo para vocês. Os próprios ateus assistem às nossas lives, entende? E os cristãos, eles ainda não abriram os olhos para isso, cara. É muito triste uma coisa dessa, certo? Eu vou comentar agora essa próxima pergunta, que vai ser para o Yuri, que ficou uma pergunta grande também. Então, quem estiver assistindo aí, preste atenção no meu áudio, porque a pergunta não coube na tela. Yuri, é o seguinte, você acha que grandes instituições, tipo a Universal, a Presbiteriana, a Adventista e outras que possuem grandes fortunas e meios de comunicação, estão preocupadas com o embate do cristianismo versus ateísmo? Você enxerga essas instituições, não só as citadas, mas outras também. Enfim, você enxerga essas instituições fazendo investimentos nessa área? Lógico, nós temos outras instituições que movimentam milhões e possuem vários meios de comunicação, enfim, TVs, rádios, revistas e etc. Você enxerga essas instituições dando amparo para essa causa que se faz tão notável atualmente, que é esse embate do cristianismo versus ateísmo? Contigo, Yuri. Então, como a gente estava comentando antes, né, pela minha experiência dentro das denominações, elas são anti-intelectuais. Salvo a Igreja Presbiteriana, eu vi interesse nessa área intelectual e de apologética. Você tem, por exemplo, Clark, Van Til, você tem os métodos de apologética, tem bastante obra assim. A Igreja Adventista, eu vejo respondendo questões também, né? E a Universal, que eu acredito que seja a mais rica delas, né? O negócio é pragmático, né? Neopentecostalismo é pragmático. Então, em geral, respondendo em geral, eu acho que é pouco engajamento, de todas, não só da Universal, nem da Adventista, mas todas as igrejas, nem da Presbiteriana, elas deveriam investir mais no campo intelectual. Trabalho do mestre, geralmente, aqui no Brasil, é bem escanteado. Pessoa jogada para o lado, deixada para lá, né? A experiência que eu tive é sempre aquele negócio, o importante é o amor e tal. Porque eu me tornei, digamos assim, um pressuposicionalista e um calvinista de 5 pontos, né? Eu não me tornei de 4 pontos, porque tem que ser os 5, por causa da coerência da doutrina. Para mim, a apologética não ser fraca. Então, se eu tenho um ponto que está meio errado, o cara vem e arrebenta com tudo. Então, eu tenho que ser bom na teologia, para poder defender a doutrina bíblica e a minha fé, né? Então, essa relação, quem é apologeta percebe. Quando eu me tornei um monergista, automaticamente eu percebi toda a ligação. Ó, isso aqui é isso aqui, mas aquilo ali, pá. Se eu não abraçar isso aqui, então tem falha na minha visão de mundo, na minha forma de pensar, né? Então, mas não é pensado isso dentro das denominações. Ver a Bíblia como um conjunto, ver a fé cristã como um todo, né? Digamos assim, essa área intelectual, né? Bom, se eu argumentar assim, o outro vai argumentar assado. E esse tipo de pensamento, né, do campo das ideias é escanteado, isso é desnecessário. O importante é o cara abraçar algo geral,
e tal, mas esse algo geral também é fraco, muitas vezes, né? E o pior é que não tem nem o básico que deveria ter, quando você pega, por exemplo, o evidencialismo aí do Craig, você pega ali, você nem tem nem o básico, né? Ou seja, o evangelicalismo brasileiro, como tem dito, é totalmente onde eu conheço. Você me perdoe se a sua igreja é uma igreja apologeta que milita pela fé. Eu estou falando de uma maneira generalizada. Se você que está ouvindo aí, não, minha igreja não é assim, então me perdoe, sua igreja não entra dentro disso. Mas, no geral, o que eu percebo é um anti-intelectualismo, né? E você percebe, a Igreja Presbiteriana do Brasil e algumas outras igrejas presbiterianas, também batistas eu vi, muitos batistas, que têm investido nessa área intelectual, mas a maioria não defende. Eu penso da seguinte Entendeu? forma, por exemplo, Yuri, você deve ser mais ou menos da minha idade, eu tenho 40 hoje, 40 de idade. Tenho 32, sou um pouquinho mais novo. Muito mais 18 novo. anos. Mas veja bem, aliás, eu também trabalhei na área da corretagem de imóveis e nessa pausa que eu vou dar na teologia, eu vou atender alguns clientes antigos aí e tal. Meu Cresce começa com 11. Tirei o meu Cresce em 2005, 2006. Mas, enfim, o Banzoli também, não sei a idade dele, mas quando eu era criança, foi transmitido algumas edições de um programa chamado 25ª Hora. Era um programa transmitido pelo Edir Macedo. E nesse programa tinha... Eu não lembro dele ter levado católico. Não lembro, não estou falando que não levou. Mas ele levou pentecostal, ele levou presbiteriano, ele fez igual a gente aqui, o Edir Macedo, no programa 25ª Hora. Silas Malafaia ia lá e falava muito e tal. E isso foi uma união que eles fizeram para tentar derrubar, ou sei lá, para guerrear contra a Rede Globo, que na época parece que estava militando contra o meio evangélico, alguns pastores evangélicos, e eles fizeram isso. Então, bom, eu estou falando aqui de forma geral, né? Então, depois você pode pesquisar mais acerca desse programa, das causas, pode ser que eu esteja cometendo algum equívoco pequeno em alguma coisa ou outra, mas o investimento que eu falo é nesse sentido também. Por exemplo, vamos pegar aqui o Silas Malafaia, eu não sei se ele tem rede de televisão, mas nós temos aí a Universal, que tem uma rede de televisão. Olha, vamos ceder ou vender a um preço acessível um horário para que um grupo de apologetas transmita um programa que defenda a fé cristã. Eu estou falando a fé cristã do calvinista, do arminiano, do católico, do adventista, da população em sua maioria, porque, se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganado, tá bom? A população brasileira, quase 78% é cristã, de alguma forma, né? Por exemplo, a Igreja Presbiteriana também detém um grande monopólio, né, de patrimônio, a Mackenzie, por exemplo, e etc. e tal, né? Eu penso assim, essas instituições poderiam se juntar para transmitir um programa assim e falar, olha, nesse programa nós não vamos discutir o calvinismo, o molinismo, o zumelianismo, tomismo. Nesse programa nós vamos defender a fé em um Deus, a saber, o Deus judaico-cristão, a saber, Jeová, porque dinheiro para isso essas instituições têm, cara. E sim. grana e dinheiro de sobra. Você entende mais ou menos dessa forma? Claro. Não, isso aí com certeza. Em geral, falta muito investimento nisso aí. Mas, né, uma é mais pragmática, a outra é mais fechada, aí, né? Por exemplo, bom, aonde eu estava, como eu falei, 9 anos querendo fazer, daí a gente vai na escola,
eu vou desafiar os professores lá, vou debater lá, os caras estavam ensinando ateísmo na escola, né? Enfim, tem de tudo, né, cara? E aí, não, a igreja não quer se envolver, não quer, entendeu? Tomar partido, não quer investir, não quer, né? Não, E por isso aí exemplo, falta. um cristão desse, jovem, jovem que eu falo aí, dos 20, 21 para baixo, por exemplo, seja ele presbiteriano, pentecostal, sei lá, católico, não sei, mas ele está estudando, ok? Ele conclui ali o ensino médio. Antigamente a gente falava segundo grau, não sei como é que é hoje, mas aí ele conclui, faz o vestibular, passa, bum, cai na faculdade, na universidade. Aí, se ele não tiver estrutura lá dentro, eles desconvertem esse cristão. Não em todas as vezes, mas em grande parte das vezes. Então, a pessoa também, essas próprias instituições vão acabar perdendo membros lá na frente. Então, é O tudo que uma questão eu, de o logística que que eu não sei por quê. Você pega os debates, por exemplo, do Craig e de outros, diversos outros, não só o Craig. Plantinga. Você pega, por exemplo, você tem o debate do Greg Bunsen contra um outro ateu. Você tem vários debates. Eles são feitos dentro de universidades nos Estados Unidos e tal. Aqui no Brasil, entende? Não, não tem. Eu vi o Carlos Nogueira. Eu não sou tomista, tá? Mas o que ele fez foi admirável. Ele vai lá na faculdade lá do Paulo Freire, lá não sei aonde, vai lá e desafia os caras. Formalmente é um debate, eles não aceitam, entendeu? Ué, entendeu? Falta muito isso. Eu acho que isso aí também falta, né? Se nós, principalmente os cristãos que são formados aí nessa área de filosofia, né? Os cristãos que são formados em filosofia, ou que lecionam, fazer esse tipo de trabalho, tomar uma postura e fazer esse tipo de debate, isso ser gravado, ser postado na internet, também é uma coisa que deveria ser, e reproduzido, obviamente, isso poderia ser patrocinado pelas igrejas, como você colocou aí, pelas instituições, né? Falta engajamento, falta Pois isso. é, Falta. complicado. Eu quero dirigir aqui uma pergunta para o Banzoli. A pergunta ficou grande, não coube na tela, então eu peço aí para os telespectadores acompanharem o meu áudio, que eu vou ler a pergunta. Os opositores ligam, não todos, né, mas grande parte dos opositores, inclusive até um telespectador comentou aí no começo da live, depois eu vou tentar pescar o comentário dele. Grande parte dos opositores ligam o Jesus da Bíblia ao Jesus pregado nas bizarrices e falcatruas que às vezes ocorrem, muitas das vezes, no meio religioso. Né? Então, eles pegam o Jesus que a gente acredita, que é o Jesus bíblico, e ligam esse Jesus àquele Jesus pregado nas bizarrices que ocorrem, às vezes, no meio religioso. Ou seja, para uma coisa descredibilizar a outra. E você, Banzoli, você acha que o próprio meio cristão tem uma parcela de culpa no fato de a oposição ter criado esse espantalho de Cristo? Contigo. Uma parcela pode até ter, mas eu acho que isso não justifica de modo nenhum, porque qualquer um pode, hoje em dia, se isso fosse dito naquela época, tipo há 500 mil anos atrás, tudo bem, beleza, justificaria até certo ponto, porque ninguém saberia ler naquela época, né? E a própria Bíblia era rara, perseguida em muitos casos e tudo mais. Agora, hoje em dia, no século XXI, qualquer um pode acessar um aplicativo da Bíblia Online, né? Qualquer um tem Bíblia para ler também, né? Impressa. E você não se dá sequer o trabalho de abrir os evangelhos para ler, né? Sei lá, ler o Sermão da Montanha lá em Mateus 5, né? Não precisa nem fazer grandes coisas assim. Os evangelhos são relativamente curtos, você consegue ler num dia só, se você se esforçar, né? E aí você não dedicar sequer alguns dias da sua vida para ler o evangelho uma única vez na vida. E aí, para ter uma noção errada, assim, deturpada de Jesus, a partir daquilo que é pregado em algumas igrejas, tipo, isso daí não, é indesculpável, né? É indesculpável. Hoje em dia não tem como você desculpar uma coisa dessas, né? Alguém que tem todos os recursos disponíveis para saber e tirar suas próprias conclusões a respeito de quem Jesus foi, né? De quem Jesus era e de quem Jesus é, através da leitura das Escrituras Sagradas, e mesmo assim
fica crendo em espantalhos baseado naquilo que terceiros dizem, essa pessoa aí, desculpa, não dá para, a culpa é da igreja que está pregando, coisa, não, a culpa é dele, ele que não fez um mínimo esforço de pegar a Bíblia e ler e chegar só às conclusões, né? Por exemplo, eu, durante algum tempo, né, na minha adolescência, infância e tal, eu achava que Jesus era aquele tipo de teólogo da prosperidade, né? Porque era aquilo que é ensinado na maioria das igrejas, infelizmente, né? E depois que eu comecei a ler o Novo Testamento, né? Depois que eu comecei a mergulhar nas Escrituras, eu vi, cara, isso daqui não tem nenhuma base, né? Zero, na verdade, está muito mais pro contrário, né? E qualquer pessoa pode fazer a mesma coisa e chegar às suas conclusões, sobretudo, não apenas, eu dei um exemplo aqui, né, mas sobre qualquer outro tema, né? Então, se eu permanecesse na ignorância e até hoje achasse que Jesus era um pregador da prosperidade e tudo mais, eu não teria uma justificativa para isso, a não ser o próprio fato de eu ser ignorante porque eu quis, né? Porque, sei lá, porque fui preguiçoso, não quis ler a Bíblia e acreditei na forma que as outras pessoas ensinam, né? Então, eu acho que isso não justifica o fato de alguém, nossa época, não justifica o fato de alguém criar esses espantalhos aí por causa das igrejas. Agora, também não justifica o fato de algumas igrejas terem esses espantalhos. E sim, talvez não tanto a imagem de Jesus, mas das igrejas mesmo, né, do próprio cristianismo em si, principalmente do cristianismo institucional, fica manchado realmente com maus exemplos de igrejas, né? Isso daí a gente não precisa nem citar exemplos, né? Existem milhões. Basta você abrir a internet que você encontra um monte de escândalos de pastor, cantor gospel, padre, igreja, né? Tudo que é coisa você encontra, porque a igreja é feita por pessoas comuns, pessoas falhas, né? Se a gente fizesse uma investigação em qualquer meio, né? Que fosse de qualquer setor, que não tem nada a ver com a igreja, que seja, sei lá, no meio dos advogados, dos médicos, de sei lá quem, você vai encontrar também um monte de corrupção, né? Um monte de gente que faz tudo aquilo que as pessoas da igreja fazem. A diferença é que, por alguém ser da igreja, isso fica muito mais exposto, né? Potencializado, porque é uma pessoa da qual se presume que tem um comportamento diferente por crer naquilo que está sendo ensinado, né? Então isso acaba sendo mais chocante quando você está de alguém da igreja. Mas Jesus mesmo disse que o joio está no meio do trigo, né? E que só na volta de Jesus é que eles vão ser separados, né? E que Deus vai colocar um do lado e o outro o cordeiro, o carneiro de um lado e os bodes do outro, e vai separar realmente o joio do trigo, né? Enquanto a gente está aqui, a gente vai ter que conviver, infelizmente, com o joio filtrado no meio do trigo, então esses escândalos vão continuar acontecendo. E é muita ingenuidade a gente achar que do nada a igreja vai ficar totalmente purificada, assim, não vai mais ter escândalo nenhum, todo mundo vai estar pregando o evangelho bonitinho, certinho, né? E aí, não, isso aí não vai acontecer. E um ateu, se for minimamente racional, vai saber disso, né? E não vai se pautar ou basear nas igrejas para pautar as crenças dele, né? Ele vai, obviamente, na fonte, vai na Bíblia, né? Se quiser saber aquilo que Jesus realmente ensinou. Então, para mim, é uma coisa que não justifica a outra. Esses dias, cara, até pegando um gancho aí no que você falou aí, ô Banzoli, eu fui assistir um trecho, cara. Às vezes isso já deve ter acontecido também com você, com o Yuri ou com outra pessoa que esteja acompanhando aqui a nossa live. Eu fui assistir um trecho de um programa ateísta desses novos aqui no YouTube, com todo respeito às pessoas, né? E o cara descreveu um Jesus e atacou um Jesus e descreveu um Deus. E esse Deus que ele descreveu, ele atacou ali em uma live de mais de 1 hora de duração. E em quase 99% da live, eu estava pensando assim, cara, para esse Deus aí que esse cara está descrevendo, eu também sou ateu. Nesse Deus que ele está descrevendo aí, eu também não acredito, não. Você entende? Então, eles criaram, cara, um espantalho muito bem elaborado a partir daquilo que a sociedade em geral tem como evangelho ou evangélico. Porque hoje em dia, se você for falar de referências evangélicas, os primeiros nomes que vêm à mente, esses grandes aí, não vou citar, envolvidos em corrupção, em escândalos e etc. e tal. Então, eles acabam atacando um Deus que para mim também não existe. Para aquele Deus eu também sou ateu. Você entende? E aí junta a fome com a vontade de comer, que foi o que você falou, Banzoli, na sua resposta anterior sobre os pseudos documentários que já foram refutados
E, infelizmente, ainda continuam causando estrago. Porque a pessoa ela não tem estrutura, com todo respeito, não quero generalizar, mas ela não tem estrutura para defender o básico. Você entende? Eu falo por experiência própria, porque em 2016, 2017, de 2017, de 2016 até 2018, eu trabalhei muito com o WhatsApp em grupos, inclusive foi onde surgiram aí os grupos do underground. Rapaz, e eu lembro, cara, que a gente auxiliava, até hoje auxilia, só que hoje eu já tenho, graças a Deus, né, muitos colaboradores. Então, e são pessoas, graças a Deus, capacitadas. Mas a gente atendia, eu atendi muitas pessoas, ajudei muitas pessoas, modéstia à parte, pessoas com dúvidas, dúvidas, assim, cara, de você falar, pô, cara, não é possível. E pessoas de muitos anos de fé, você entende? Então, cara, é muito complicado. E aí eles pegam isso. Eles atacam na fraqueza. E se a gente for enxergar do ponto de vista lógico, eles não estão errados. Eles vão atacar na fraqueza. Entende? E aí eles criam esses espantalhos aí, espantalhos esses que se você assistir a live, você também vai falar, cara, eu, esse Deus aí, eu sou ateu também. Você entende? Então é mais ou menos assim que funciona. Quero fazer essa pergunta de encerramento aqui para o Yuri, que está mais ou menos dentro do contexto daquilo que nós estamos elaborando. Aliás, abordando aqui daquilo que eu mais o Banzoli estávamos conversando agora. Yuri, você acha que existem, olha essa pergunta, você acha que existem muitos ateus disfarçados de pastores e que estão usando o meio cristão unicamente com o fim de ganhar dinheiro? É contigo. É indutivo demais dizer, mas tem alguns que parecem que são ateus mesmo, cara, né? Tá ali para fazer as pessoas não crer, de tão absurdo que é o que eles falam e fazem. Já eu acho que a maioria não é que seja ateu, mas são falsos mestres, né? E eles creem, digamos assim, tem uma crença, né? Que eu não definiria como fé salvífica, mas enfim, em Deus, mas pelos frutos você vê que são falsos mestres, são pessoas que, né, pelo que a Bíblia descreve, aquele cara lá tá, né, sendo usado pelo bicho, né? Então tu vê, por quê? Principalmente você vai ver esses mercenários da fé, aí. Mercenários da fé, você vê pessoas que Pedro descreve muito bem lá, né? Eles fariam um negócio do povo de Deus, né? Farão de vós negócio. Paulo fala lá em Atos, né? Para os próprios ministros ali de Éfeso, ó, dentre vocês mesmos se levantarão lobos vorazes que não pouparão rebanho. E você vê que tem essas pessoas aí que algumas realmente elas nem provavelmente não têm fé, nem acreditam em Deus, elas estão lá naquele sistema e o negócio delas é dinheiro, né? É, pode muito bem ser isso, né? Difícil de julgar cada caso, não vou citar nomes, nem falar denominação nenhuma, porque não é o caso aqui, né? Mas é bem complicado, cara. Eu já ouvi coisas assim que tu pensa assim, não, esse cara ele tá aqui pro povo não vir mais aqui, nem aqui, nem nenhuma igreja evangélica. Se o cara veio aqui uma vez na vida dele, depois nunca mais ele bota o pé aqui. Eu ficava pensando, porque o que o cara disse é absurdo, né? É absurdo, coisas. Eu antes tem uma coisa, o John Robbins, que é um apologeta também, ele era discípulo do Clark, ele fala que muito se fala sobre as obras do falso mestre, mas você julga mais pelo que ele fala, né? Lá em Apocalipse, o falso profeta, que é a segunda besta, ele tem a aparência de cordeiro, mas fala como um dragão. Então, e Jesus fala que quando ele fala de fruto, né?
E coração, ele fala da boca, né? A boca fala da abundância do coração. Então, pelo que a pessoa fala, você já consegue perceber o que ela tem intenção de fazer, né? Se ela quer tirar o teu dinheiro, se ela quer, né, glorificar a Deus, se ela quer ser honesta, ser sincera. Você consegue perceber o coração de uma pessoa pela língua. Então, muita coisa que você vê hoje, né, nas denominações, você vai ver uma espécie, ou a pessoa não tem temor nenhum de Deus, acredita, mas é que nem a fé dos demônios lá, né? Ou a pessoa, né, ela não crê mesmo. Então é bem complicado mesmo, cara. Então pode ser que sim, muitas pessoas sejam. Mas Jesus fala: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, né? Citando Isaías, né? Isso para os judeus que eram teístas, né? Imagina aí para esse pessoal aí, esses falsos profetas e falsos mestres que estão atrás de dinheiro. Então é bem complicado. É uma situação que deveria nos levar a chorar. Deveria nos levar a chorar e orar pela igreja, orar por nossa própria vida, para a gente edificar com fidelidade a obra de Deus. Deveria, sabe, quando eu era muito novo, eu era muito chorão, ainda sou. Minha esposa diz que eu sou muito chorão ainda. Porque eu, né, vejo uma situação, me comove, que eu vou orar, e começo a chorar. Por que tu chora? Não, tô clamando aqui, não aguento essa situação. Nós deveríamos orar e pedir para o Senhor misericórdia, porque a situação, em geral, né, as pessoas elas estão sendo enganadas, né? Mas tem o outro lado, né? O povo que vai, denominação X, não vou falar nome, o cara tá falando lá, é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Que nem o Banzoli falou, né? Ele tem a Bíblia. Ele está sendo enganado também porque ele quer, né? Então, a gente fica com misericórdia, com pena, mas no final, né, a pessoa ela é responsável pelo que ela está ouvindo e ela tem a mesma Bíblia que eu e ela tem diversos pregadores, não só da minha denominação, mas de várias que são pessoas que querem pregar o evangelho e ela não ouve, não procura, né, ela quer. E aí o que eles oferecem? Dinheiro, coisas desse mundo, né? Então, querendo ou não, é triste, e no meio, eu acredito que muita gente acaba. Deus é muito bom, Deus é bom demais. Muita pessoa acaba vindo para essas denominações pelo motivo errado. E Jesus, por ser misericordioso, se revela a algumas pessoas ali, de alguma maneira, e aquela pessoa realmente é regenerada, e daqui a pouco ela começa a abrir o olho, sabe? Mas não porque a pregação é fiel nem nada, mas porque Deus é bom, né? Deus é bom e aí ela sai fora dali. Mas é bem complicado. É justamente isso que eu penso, cara. Porque, Yuri, eu vou fechar aqui o microfone. É mais ou menos isso que eu penso. Porque, veja bem, Deus dá o talento, ok? Se a pessoa está administrando errado, Deus vai cobrar quando ele voltar, quando ele requerer isso daqueles que receberam talentos. Então, às vezes, a pessoa está fazendo porcaria e tal, mas ela ainda tem aquele dom, ela ainda tem aquele talento. E, então, às vezes, a gente vê, assim, algumas curas, a gente vê algumas coisas dentro desses lugares, né? Mas isso é misericórdia de Deus para com o necessitado. Isso não quer dizer que aquele lugar está indo de acordo com a palavra, que aquele líder é um verdadeiro cristão, mas aquilo ali está acontecendo por decorrência da misericórdia de Deus. Pode ver que pessoas que serão condenadas naquele dia, em vida, chegarão a expulsar demônios, a fazer milagres, né? E aí as pessoas, por falta de sabedoria, sem generalizar, claro, falam assim: olha, mas se não é de Deus, se Deus não está aí, então por que está prosperando? Aí é complicado, cara, né? Pessoal, mas é isso aí. Esse foi o nosso programa Liga Teísta, certo? Número 11. Cara, nós já estamos na edição 11, né? E se Deus abençoar, nós ainda vamos transmitir
outras edições, quando eu pegar aí as minhas férias de teologia, eu vou me afastar, mas eu vou deixar o programa, o título, né, o nome do programa, na responsabilidade aí de pessoas que têm capacidade para continuar dando seguimento a esse trabalho, né? E eu espero que tenha sido de grande ajuda. Eu aprendi muito aqui, foi muito bom, foi edificante, foi conteúdo mesmo, né? Então assista, reveja, indique, curta o vídeo aqui para que o YouTube venha a recomendar esse nosso conteúdo para um número maior de pessoas, certo? Então eu agradeço a cada um e quero pedir aí o Banzoli para que faça os agradecimentos finais. Contigo, Banzoli. Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, de estar aqui para essa 11ª edição da Liga Teísta. Espero que ela tenha muitas pela frente aí, né, para refutar tudo aquilo que as acusações que os ateus fazem aí. E também quero agradecer ao Yuri pela participação, agradecer a todo mundo que participou do chat com a gente. As minhas redes sociais vai estar na descrição do vídeo, o Harry falou, mas quem não sabe é só digitar Lucas Banzoli no YouTube, vai estar lá no meu canal, né? Tenho tentado fazer vídeos uma vez a cada 2 dias, e eu estou sempre à disposição para novos vídeos aí, né, sobre esse assunto, sobre qualquer outro, né, que seja tudo para a glória do reino de Deus. Amém, amém, muito bom, muito bom. Pessoal, você que está assistindo esse nosso programa, que já está encerrando aí, se inscreva nos canais do Yuri, no canal do Banzoli. Eu vou deixar os links na descrição aqui, tá bom? Então, dê essa força aí para nós, certo? Yuri, você também tem aí, meu amigo, uma oportunidade aí, um tempo aí para poder agradecer. Certo. Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe todo mundo que está assistindo. Que a palavra de Deus possa ser divulgada. Eu queria pedir para o Banzoli, para ele, se ele tiver quando ele tiver uma oportunidade, debater comigo sobre essa questão calvinismo-arminianismo, porque estão pedindo para eu me debater. Vai ser um debate formal, respeitoso, não vou faltar com respeito nem nada, nem essa é a minha intenção. Mas o pessoal quer ver um debate nosso, e me pediu aqui, né? E eu venho pedir publicamente para não honrar esse pessoal que pede ali, né? Aí se tu quiser aceitar, a gente pode fazer aqui ou marcar em outro lugar, tá bom? Mas tudo para a glória de Deus. Aí tá contigo. Eu tá com o áudio, eu tô ouvindo o áudio retorno aqui. Certo. O Banzoli, essa questão do debate aí com o Yuri, vocês podem até conversar, eu vou passar o contato dele para você, e beleza. Se vocês dois quiserem, claro, aí é a cargo de vocês dois. A gente pode estar transmitindo esse bate-papo, esse debate aqui no canal, eu posso estar mediando, ou a gente pode transmitir aí nos canais de vocês, ou eu posso indicar um mediador, ou vocês dois podem conversar juntos aí à vontade. Eu mais o Yuri, nós fizemos aí uma conversa estilo debate, sem mediador, a gente conversou e tal, deu réplica, tréplica e tal, e foi tranquilo. Gostei, foi bastante educado, o Yuri é um cara que é respeitador, é um cara adulto, né, já é maduro aí, você também. Então, é uma boa aí, às vezes, também. Vocês que sabem, né? Vocês que decidem isso aí. Por mim, pode ser aqui mesmo, se tiver ok, se tiver disponível aí. Poderia ser aqui mesmo, tanto faz. Eu confesso que eu tô meio cansado de debate sobre esse tema, né? Sobre calvinismo e arminianismo, mas pode debater sim, sem problema. Eu sei como é que é. Eu debati esse tema em 2010, 2011, 2012, até quase 2015. Cara, foi assim, meia década, direto, debatendo isso aí. Aí hoje, às vezes, as pessoas falam assim, Harry, você tem que debater isso aí. Aí eu falo que estou cansado, que tá. A pessoa pensa, o cara tá fugindo. Mas não é, cara. E às vezes tem a questão do debatedor também. Porque a gente está no nível de pessoa pública, a gente tem que saber onde a gente entra. Às vezes é uma pessoa que não vai edificar, uma pessoa que só vai, sei lá, xingar, que não tem... Enfim, às vezes a intenção é ruim, não é uma intenção de edificar, de esclarecer,
certo? E outra, é a imagem da gente que está em jogo, certo? Então é a gente que tem que decidir com quem a gente debate ou não, não é esse negócio de forçar a barra, não, entende? Então a gente debate com pessoas maduras, certo? Na hora conveniente para ambos, porque às vezes a minha agenda está aberta, a do Yuri não está. O Yuri está trabalhando com lançamento de apartamento, está viajando para mostrar uma fazenda, o Banzoli está num seminário de história, fazendo qualquer outra coisa. A gente não pode forçar a barra, né? Aqui todo mundo tem família, todo mundo tem prioridades, tem responsabilidades, tem... Cara, não é fácil não, bicho. Não é fácil, certo? Mas eu vou estar conversando aí com os dois, então, no privado. Passa vou organizar isso aí. Passa o meu contato para ele daí, para a gente ir combinando daí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pessoal, então é isso aí. Esse foi o nosso programa Liga Teísta, de número 11. Eu gostei muito, embora eu seja suspeito em falar, né? Mas eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado também. Repito, deixe o like aqui para o YouTube recomendar esse nosso conteúdo. E preste atenção no comentário fixo, onde eu vou deixar os links dos meus livros, meus contatos. Se você quiser entrar em contato comigo para fazer o curso de teologia biblista não denominacional, enfim, que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo e até a próxima.